Aoba, minha tropinha! Eu sei que nos últimos dias eu tenho trago muita obra nova, mas é claro, também não posso deixar de trazer as continuações. Sabendo disso, vou pedir pra vocês deixarem a moral do like pra ajudar o camarada aqui. E claro, comenta também se quiser a parte 2. Dito isso, siga meus bons. Dessa vez, a nossa obra começa lá na Academia Quinten, dentro de uma das salas dela. As coisas estão ficando um pouco quentes. E quando eu digo quente, não é no sentido de picante, é no sentido de tomar porrada na cara. Por sinal, esse aí é o nosso prota, que se chama Liu Wang. Ele tá ameaçando o cara, dizendo que ele vai se arrepender bastante. O valentão da vez é o tal do Zhang Wang, que tá lá junto com o seu capanga rindo pra caramba. Eles, no caso, estão com remédio do prota. Na verdade, nem dele, e sim da sua irmã. O valentão, pra piorar, ainda debocha da cara do prota, dizendo que ele é um 0.72, enquanto ele é um 3.5. Tá vendo a disparidade do nível? Pois é, por mais que o garoto fale, esbraveja e grite, ele não vai conseguir fazer nada. O maldito do coadjuvante ainda afirma que o prota só conseguiu entrar na academia por causa da irmã talentosa dele. O Zhang se aproxima do nosso garoto, perguntando se aquilo que ele tá na mão é o que o garoto quer. Bom, se ele quer tanto assim, então que pegue. Na hora, o nosso prota grita, mandando ele parar e tentando alcançar a garrafa. Mas é claro que as coisas não seriam tão fáceis assim. Lá se foi a garrafinha com remédio, o nosso prota fica sem saber como agir. Como se isso já não fosse o bastante. O maldito do Zhang ainda vem e agarra o prota querendo bater mais ainda nele. Não, na verdade não é nem bater. Eu acho que esse maldito quer humilhar. Uma coisa é tu dar 2 socos na cara, né? Mas agora jogar no chão, meu camarada, calma lá. Na frente de todo mundo, o Zhang diz que lixo é assim mesmo. Tem que ficar na pilha de lixo. Pra sorte do Liu Wang, alguma coisa chama a atenção do valentão. Eu não sei por qual motivo, mas os dois acabam se virando e indo embora. Mas claro, ainda debochando do prota. O garoto não liga muito pra isso. Ele tá preocupado mais com o remédio da sua irmã. Pelo visto, ele vai ter que fazer hora extra no trabalho pra conseguir comprar um novo suplemento de saúde pra ela. Mas tudo bem, tudo bem. Ele pode até se lascar no CLT. Mas uma hora ou outra ele vai se vingar do Zhang Yang e do seu comparsa. De repente, alguém estende a mão pra ajudá-lo. Eu gosto, menininha nova, oh, maravilha. Essa daí é a tal da Li Xin. Ela até pergunta se o prota tá bem. A garota se apresenta como colega do 3º ano. E também, claro, pergunta se ele tá machucado. Só que antes do prota responder qualquer coisa, o seu relógio toca. Quem tá falando é o chefe dele, perguntando se ele não percebeu que tá atrasado pro serviço. Vambora, meu amigo, você é SLT. A sua alma é minha. Palavras do chefe. O garoto, desesperado, pega sua mochila e sai correndo, dizendo que já chega no trabalho. Enquanto isso, a garota bonitinha que tava ali dando mole pra ele, fica lá. Enquanto o prota pedala, eu vou explicar melhor a situação do mundo pra vocês. No ano de 4832 da antiga era, o mundo mudou e uma poluição misteriosa surgiu. Diante dessa crise, os humanos começaram a desenvolver superpoderes, se tornando basicamente guerreiros, sabe? E como sempre, muito respeitados. São eles que lutam na linha de frente pra proteger a humanidade. Com isso, o tempo entrou na era de Gaú. O problema é que essa tal poluição que surgiu, nem a morte te livrava dela. Essa maldita, basicamente, transformava pessoas em cadáveres ambulantes. A única diferença é que eles não tinham muita consciência, sabe? A única forma conhecida de combater essa contaminação é a queima, meu amigo. Você tem que queimar até os ossos. E é justamente nisso onde nosso garoto trabalha. Depois das aulas, o seu trabalho de meio período é no crematório. Sua tarefa diária é incinerar corpos que são trazidos lá da linha de frente. No início pode até ser meio estranho, mas depois a pessoa se acostuma com esse serviço. Mas enfim, o nosso garoto já tá pronto, então vamos começar a trabalhar. Olha a roupinha dele toda equipada, maneirinha, né? Um moleque se mata de trabalhar, justamente pra pagar os médicos da sua irmã. Por exemplo, a renovação da cabine de nutrição dela tá chegando. Precisa cair no pé do moleque 200 mil até final do mês. Esse dinheiro pode vir de qualquer canto, não importa muito. Nem que venha de Nárnia. Aparecendo os 200k na conta dele, o moleque tá feliz. Diferente do idiota do nosso prota. Não vou nem chamar ele assim porque coitado, o moleque não fez nada. Mas enfim, diferente dele, a sua irmã era super talentosa. O valor de sangue dela já passava de 10 mil, ela ainda estando no 2º ano. Só que no aniversário de 17 anos da garota, ela misteriosamente caiu num coma. Desde então, a coitada nunca mais acordou. Ele, diferente da sua irmã, nasceu sem talento e sempre foi protegido por ela. Mas agora os papéis se inverteram. É ele que cuida da irmã. Como de fato não vai aparecer 200 mil no pé do prota, o moleque começa a calcular que ele ganha 20 mil por cremação. Então o dinheiro de hoje até que vai cobrir o remédio. Só que ele vai precisar de mais 10 corpos para cobrir a cabine. Mas enfim, assim que ativa a fornalha, o fogo começa a se espalhar pelo corpo. O amiguinho que tá sendo cremado, claro, reage na hora. Lembre-se que eles não estão mais vivos, mas ainda assim tem um pouquinho de consciência e o corpo se mexe por causa da maldição. Na verdade, não é nem maldição, né? É poluição. O prota fica dali, observando o morto em agonia. Pode parecer estranho, mas realmente ele tem que ficar ali olhando, porque se a cremação não for cuidadosa, aquele maldito pode virar de fato um monstro. Falando em monstro, o prota repara que tem algo de errado acontecendo. Aquilo que
eles chamam de poluição tá começando a ir pra cima dele. A sorte que tem o vidro, mas isso é bem estranho, não é? Pra infelicidade do Prota, a porta e o vidro não foram suficientes pra conter aquela fumaça. Uma energia negra, parecendo que tem vida, simplesmente atinge a testa do Prota. Logo em seguida, o moleque se pergunta o que tá acontecendo. Seu corpo todo se sente estranhamente confortável. Isso não é estranho? Porém, de repente, uma dor de cabeça o atinge e ele começa a ter visões de um passado que não é o dele. Numa dessas memórias, um rapaz pergunta pro seu amigo, no caso Liang, o que ele vai fazer depois da formatura. O cabeludinho branco diz que com certeza vai se juntar ao exército. Alguns anos depois, o Liang de fato se tornou um soldado. O seu amigo vivia gritando pra ele que ele precisava sangrar mais ali no campo pra não sangrar na guerra. O seu objetivo era liberar todo o seu potencial. O Liang treinava e treinava e treinava. Fazia isso até o limite para temperar o seu corpo pro campo de batalha. A cada golpe seu, a sua determinação ficava mais forte. Anos mais tarde, no próprio campo de batalha, ele esbravejava que seu objetivo era eliminar as feras e proteger o país. Enquanto pudesse estar vivo, ele seria essa linha de defesa. Mas as coisas não saíram exatamente como Liang previa. Ele achou que ia ficar vivo por muito tempo, mas infelizmente, não foi bem assim. Voltando à realidade, o Prota percebe que aquilo tudo foi bem intenso. O pior que ele fica se perguntando é, o que é aquela interface azul? O sisteminha, sendo aquele camarada de sempre, avisa pro moleque que o sistema do Devorador de Almas foi ativado. Se fosse só o sistema que tivesse despertado, até que tava bom. Mas de repente, aquele maldito cão decide se levantar, olhando pro cachorro e olhando pra tela do sistema ao mesmo tempo. O moleque começa a se perguntar o que seria esse tal sistema do Devorador de Almas. Será que o amiguinho da tela azul pode dizer logo? Porque o Prota não tá numa situação muito boa. E olha que a criatura tá acorrentada. O Prota, coitado, como não lida com isso, fica meio sem saber o que fazer. Só que é melhor ele tomar uma atitude logo, porque o monstro já vem na sua direção. A única coisa que ele consegue fazer, coitado, é se jogar pra trás. O moleque tenta segurar a boca do maldito cão, mas a sua força comparada da criatura é totalmente diferente. A sorte mesmo é as correntes. Nisso, o nosso sisteminha aparece de novo, informando o Prota que ele leu as memórias do guerreiro Liang. Graças a isso, o moleque vai ter 3 opçõezinhas de habilidade que ele pode escolher. Mesmo sendo atacado, nosso Prota olha pra tela do sistema e grita a letra B, que no caso seria a habilidade de combate. E sinceramente, foi bem na hora, porque o sarrafinho já tava quase vindo, o maldito cão se soltou, por mais que esteja se defendendo. O Prota percebe que a instrução do sistema para usar o combate real serve para aumentar sua proficiência naquela nova técnica. O problema é que dessa vez a criatura se soltou de todas as correntes. Com essa nova habilidade, o nosso Prota consegue desviar do ataque da fera. O problema é, por mais quanto tempo ele vai conseguir lidar com isso? O bom é que o garoto percebeu que tem uma força que tá fluindo pelo seu corpo, tá deixando até a sua visão mais nítida, ele consegue prever os movimentos da criatura. Ela pode até vir com tudo tentando atacar de um lado, mas ele rapidamente se joga pro outro. O moleque percebe que por mais que ele tá com essa habilidade toda, ainda assim os movimentos da criatura estão passando por pouco, mas um pouquinho vai pegar nele. Só que o mais engraçado é que seu corpo basicamente tá agindo sozinho, pelo visto usando as artes marciais da memória que absorveu. O moleque percebe que tá tudo meio que se encaixando, o seu corpo tá começando a se movimentar melhor. É até que bem parecido com o guerreiro que ele viu na visão. Bom, mas chega de apanhar e vamos começar a bater. O moleque vem com um murro e depois com a canelada bem na boca da criatura. E a maldita finalmente cai no chão nocauteada. Vendo o que fez, o moleque começa a se perguntar quando é que ele ficou tão forte. Será que é por causa daquele sistema? Pronto, eu acho que sim, né? Na verdade eu tenho certeza. 20 anos de vida, o cabal não fez nada. De repente ficar forte vai ser culpa de quem? Claro que tem que ser do sistema, né, meu amigo? Bom, o que importa é que o sisteminha deu pra ele a arte marcial de nível 1. Isso permitiu que ele aumentasse em 10% o seu físico e permitisse que ele visse o ponto fraco do inimigo. O garoto também se pergunta o porquê que isso tudo tá acontecendo. Será que seria por conta daquela luz de antes que veio até a sua testa? O sisteminha fala pra ele que tem um cadáver perto que pode ser devorado. O Prota pensa que bom, já que o sistema tá dizendo, o corpo do monstro tá ali, então por que não testar mais uma vez? Antes de tudo, claro, o moleque é consciente. Ele guarda as cinzas do soldado numa urna e coloca dentro de um compartimento. Com respeito, ele se despede do soldado, dizendo por último, obrigado. Temos que concordar que o cara ajudou pra caramba, se aproximando do corpo do monstro. O Prota pensa que da primeira vez, o poder apareceu quando ele começou a cremar o corpo. Dessa vez ele vai tentar algo diferente, talvez só tocar. E realmente funcionou. Aquela energia começa a voltar e fluir pelo seu corpo. O engraçado é que o moleque consegue sentir a força sendo absorvida. O ruim, é claro, são as dores intensas. O pior de tudo, ele também tá recebendo outras memórias. O garoto começa a ver a vida do animal. O monstro tava literalmente também no campo de batalha. Só que dessa vez, é claro, no lado inimigo. Ele começa a eliminar todos os soldados que estão ao redor e dessa vez, na verdade, ele tá grande pra caramba. Por que ele tá tão grande
assim. Bom, isso não importa muito. Ele grande ou pequeno, tanto faz. O que importa mesmo é que o Prota percebeu que tá vendo as memórias da vida daquela criatura. O sisteminha fala que agora que ele leu as memórias dela, pode escolher 3 novas habilidades. O Prota, coitado, fica lá, olhando pro sistema e meio pensativo. Ele não sabe exatamente qual habilidade vai pegar. Primeiro, o moleque pensa que a luz na cremação meio que ativou o seu sistema. Agora ele pode devorar e ler as memórias de qualquer corpo que ele toca. Bom, a habilidade do monstro devorar não combina muito com o Prota, né? Imagina aí que ele tenha realmente que comer alguém. O garoto sabe que provavelmente não vai aguentar isso, então, não é uma boa opção. Sendo assim, o garoto decide usar a técnica de garra. Ele já viu ela em combate na memória do monstro, então parece bem interessante. Assim que clica, meu amigo, o seu bracinho já começa a se transformar. E olha, até que ficou bonitinho o braço do moleque, rapaz. Não, ficou feio, realmente ficou feio. Mas ficou um braço, maneirinho. O moleque fica feliz da vida com a sua nova habilidade. Ela não só é bonita, como também aumenta o seu ataque e causa um dano lacerante. O sistema fala que beleza, meu amigo, eu sei que você tá feliz, mas ó, pra você conseguir ativar a habilidade de devorar almas de novo, você vai ter que esperar 12 horinhas. Nem tudo na vida é uma maravilha, né? Tu quer o quê? Devorar alma o tempo todo e ficar fortão? Calma lá, meu amigo. O Prota diz que tudo bem. Se for assim, então agora ele vai parar pra estudar o sistema, entender as suas técnicas, habilidades, novas capacidades. Nisso, ele abre o seu menu e vê as opções de usar, absorver e, claro, tem até aquela técnica militar. Além da opção usar, que já é meio óbvio, né? Tem o que eu falei antes, que é o absorver. O Prota imagina que isso é meio pra incorporar uma técnica. Assim você deixa ela mais forte. Porém, infelizmente, ele já não pode testar isso agora. Então vai ter que deixar esses planos pro futuro. Quando tiver oportunidade, ele meio que testa, sabe? Mas o que chama mais atenção ainda do garoto é que sua própria habilidade de devorar almas tem nível. Traduzindo, ela pode ser melhorada. Tá, entender que ele realmente evolui é maneiro, o Prota entendeu. Mas a pergunta que fica é, como é que o garoto vai fazer isso? Bom, o moleque decide primeiro focar no que ele pode controlar. Depois ele vai e descobre essa história de evolução, as coisas que ele precisa mexer e tal. Infelizmente, não dá pra pôr as carroças na frente dos bois. Vai ter que sentar e esperar, meu camarada. Quer dizer, não é nem sentar e esperar, né? O esperar do Prota é um pouco diferente. Ele sabe que a sua técnica militar foi bem útil. Então, por que não aumentar a proficiência dela? Lembrando o que o soldado fez, o garoto começa a praticar. Dá um soco aqui, dá um outro ali, dá uma voadora dupla, corre pra cá, voa pra lá. O garoto sabe que se fosse com seu corpo normal, ele jamais conseguiria fazer tal coisa. Mas como herdou a memória do Liang, as dificuldades melhoraram um pouco, vai. Parece que ele já fez isso tudo inúmeras vezes. Depois de dar muito soco pra lá e pra cá, o garoto percebe que ficou um pouquinho ofegante. Mas tudo bem. É só tirar essa grande roupa de trabalho. Com certeza as coisas vão ficar um pouco mais leves por aqui. Feliz da vida com a sua nova habilidade, o moleque percebe que a sua técnica militar é bem mais complicada e complexa que as técnicas da escola. E mesmo que se sinta cansado, a sua energia e seu sangue parecem bem mais focados e fluidos agora. E por um momento eu até esqueci que o Prota não é só CLT, rapaz. O moleque é um garoto e ele estuda. Eu até tinha esquecido da escola. Bom, e já que ele passou tanto tempo sendo humilhado, por que não treinar mais um pouco? Pra poder chegar lá na escola, né? E passar o carro em todos os figurantes. De repente, o garoto acorda lá na sala de aula, enquanto a professora grita o seu nome. A professora começa a reclamar, dizendo que ele tá dormindo no meio da aula. O seu valor de sangue já é baixo. Do jeito que ele tá, com certeza não vai entrar na faculdade. O Prota, meio sem graça, responde que realmente tá errado e até pede desculpa. Saindo de sala, a professora diz que é uma pena que esse garoto não se esforce mais ainda. Querendo ou não, o valor de sangue dele já é baixo. Não fazendo nada, bom, não tem muito o que esperar dele. Só que o motivo do Prota estar dormindo na aula é outro. É justamente porque ele treinou bastante. Aí acabou virando a noite, não dormiu e agora tá cheio de sono. A única coisa que deixa o garoto irritado no momento é que a sua proficiência naquela técnica militar chegou só a 11%. O progresso tá lento demais, mesmo ele tendo virado a noite toda. Com certeza o combate real deve ser bem mais eficiente pra aumentar a maestria. Mas é aí que chega aquele capanga daquele moleque chato pra caramba. Ele fala que o nosso protinha, Li Huang, nunca será um guerreiro. Seria melhor ele parar com isso e mendigar dinheiro pra conseguir ajudar a sua irmã que tá lá em estado vegetativo. Mas vendo que o Prota ficou mais sério do nada, o moleque começa a suar frio, pensando por que a vibe dele mudou de repente. É aí que a nossa querida Li Xin aparece pra defender o nosso garoto. Ela diz que o Zhao Lei tá indo longe demais e tá passando dos limites. O Prota só ignora a situação e sai saindo, deixando a querida Li Xin pra trás. Ô maldito, leva pelo menos a garota, seu cabaço. A garota
que pelo visto é apaixonada pelo nosso prota, só que ele não percebe. Ainda fala que ele tá mais bonito, mais em forma. Isso acaba deixando ela um pouco coradinha, sabe? Mas o Zhao Lei que tá lá e ainda não tá totalmente satisfeito, começa a acusar o Li Huang de ser um lixo. Ele tá saindo desse jeito porque tá com medo. Isso tudo é só uma desculpa pra fugir. Opa, mas é aí que o nosso garoto para. Ele diz que se o valentão é tão bom assim, então por que não ir pra sala de artes marciais? Eles podem lutar e fazer um desafio lá, já que o garoto quer tanto apanhar. Bom, o Prota vai fazer esse favor. O feinho, o feioso e o feião começam a rir da situação. Eles falam que o valor de sangue do nosso garoto é de 0,62, já do Zhao Lei é de 2,7 ou 70. Traduzindo, o nível de um quase guerreiro. O Li Huang então fala que se ele tá se garantindo tanto, a regra a ser estabelecida pode ser a de luta livre, onde cada um arca com a sua consequência. O Zhao Lei aceita o desafio do garoto e diz que eles se encontram na sala. Ah, meu amigo, a notícia dessa luta se espalha por toda a escola. Todo mundo corre pra conseguir ver essa treta. O capanga do capanga começa a comentar que seu parceiro tem um valor de sangue muito alto, quer dizer, muito alto comparado ao do Prota, então dá pra derrubar o garoto com só um soco. O feioso, por sua vez, comenta que na ausência do irmão Zhang, ele vai ensinar uma lição pro nosso Protinha. O Prota diz que ele é só um lacaio feioso, tá se exibindo muito por quê? Ah, isso deixa o garoto irritado, ele parte pra cima do Prota com tudo. Todo mundo imagina que, pô, o Prota vai tomar um socão e vai cair, né? Mas eles estão errados. Era óbvio que o nosso Protinha ia conseguir segurar esse soco. O moleque ainda avisa ao seu oponente, que já tinha dito que tanto ele quanto o Zhang Yan iam se arrepender por ter feito aquilo com a sua irmã. Quer dizer, acabado com o frasco dela, né? O Zhao Lei fica com raiva e ao mesmo tempo em pânico, sem acreditar como um lixo com valor de sangue tão baixo consegue ter tanta força assim. Mas o Prota nem espera muito e puxa o garoto pra baixo, só pra vir com a joelhada e depois com um socão na cara, arrancando até os dentes. Ei, meu amigo, não chora, porque a gente só começou e só foram 2 soquinhos. O valentão, caído no chão, começa a coringar. Ele diz que seus dentes foram quebrados, mas o nosso Prota se aproxima e avisa que da próxima vez que ele insultar a sua irmã, não vai ser só os dentes que ele vai machucar não, hein? Bom, mas agora que já deu a lição, vamos pegar nossa mochila e ir embora, porque tudo já foi feito. Quer dizer, quase tudo, porque o Zhao Lei acaba vendo a arma e se empolga um pouquinho. Ele tem uma brilhante ideia, ir pra cima do Prota cheio de ódio e cortar o garoto ao meio. Só que o garoto que antes era fraco, agora já não é mais tão fraco assim. Quando o moleque vem com a arma pra dar no Prota, o garoto ativa sua habilidade e simplesmente quebra a espada. A garra fica a poucos centímetros do rosto de Zhao Lei, e por isso ele acaba caindo no chão completamente aterrorizado. O Prota pergunta pro idiota se ele tem certeza que ainda deseja continuar essa luta. Quem não entende nada é a plateia, meu amigo. Todo mundo fica chocado perguntando que mão é aquela e quando se transformou. Alguns até acham que o Prota pode ter sido contaminado. O motivo é porque aquilo não é uma habilidade humana. Longe disso. Bom, agora que realmente dão uma lição no tapado, o Prota pode finalmente ir embora. Mas o idiota ainda tem a coragem de ameaçar o Prota, dizendo que quando seu irmão Zhang aparecer, não vai deixar o garoto em paz. O Prota diz que valeu, beleza, vou ficar aqui aguardando ele aparecer. A cena então muda pra fábrica já à noite. O nosso Protinha tá lá, começando a pegar no seu trampo. Ele pensa que o tempo de recarga da habilidade com certeza já foi cumprido. As 12 horas já se passaram. Agora ele pode usar o Devorar de Almas de novo. Só que assim que tava indo trabalhar, alguém aparece. O coroa chama por ele, até o cumprimenta. O problema é que ele também começa a reclamar que os jovens de hoje são diferentes da sua época. Quando ele era jovem, as pessoas tinham mais respeito pelos seus superiores. O garoto deveria ser mais grato pelo trabalho que ele lhe deu. Mas o Prota sabe que isso é lorota, rapaz. Só contrataram ele porque ninguém aceita. Provavelmente porque, bom, medo, né? Uma criatura pode simplesmente acordar do nada e te levar de arrasta. Bom, o homem então manda o Prota ir logo trabalhar e não fazer corpo mole. Acabou de chegar um novo lote de corpos e eles precisam ser cremados. Ah, rapaz, um novo lote de corpos o Prota gosta. A gente vê de cara que já tem 2 soldadinhos e uma criatura observando os corpos. O moleque reflete que o número de soldados mortos tem aumentado nos últimos tempos. É aí que ele se lembra lá daquela memória da criatura. Na memória dava pra ver bem claramente que a linha de defesa estava sendo rompida. Mas será que os monstros de fato conseguiram passar? Será que a fronteira tá em perigo? Não, com certeza não. Se isso tivesse acontecido de verdade, estaria passando nos jornais, não é? Não, Prota, não estaria não, mas tudo bem. De qualquer forma, ele conclui que precisa ficar o mais rápido possível. Juntando as mãozinhas e orando, ele pede desculpa pelos corpos dos soldados mortos. E claro, pelo que ele vai fazer também. Tocando no soldado, o moleque começa a ativar sua habilidade. Enquanto absorve aquela energia, o garoto percebeu que o uniforme daquele soldado é parecido com o do Liang. No caso, o primeiro corpo que ele tocou. A pergunta é, ele vai conseguir de novo aquela técnica militar? Primeiro, claro, a gente passa pelas fases da memória. E depois o sisteminha aparece com as opções. E
E a primeira opção que aparece é o quê? Literalmente a técnica militar. O garoto nem pensa duas vezes e escolhe a opção A. A teoria que o moleque tem é que absorver a mesma habilidade vai aumentar sua maestria nela. Bom, pra tirar a prova dos 9, o moleque abre o sistema e de fato tá lá. A técnica militar subiu agora pro nível 2 e tá com 10% de progresso. De quebra, o aumento do seu corpo físico subiu pra 20%. Com isso, ele consegue prever ainda mais os ataques. Isso deixa o moleque empolgado pra caramba. Pelo visto, a sua teoria tava certa. Bom, então não vamos perder muito tempo e vamos passar pro próximo. Porém, assim que o moleque toca, o sistema avisa que não dá, rapaz. O Devorar Almas entrou em tempo de recarga. Agora você vai ter que aguardar na disciplina por mais 12 horas. Não, o Prota fala que tinha esquecido do tempo de recarga, oh meu Deus. Mas é uma pena que ele não possa usar sem parar. Bom, já que não tem jeito, o moleque pensa em trabalhar e fazer tudo primeiro. Quando chegar de manhã, ele testa de novo. Mas é aí que a nossa cena muda diretamente pra linha de frente, lá na fronteira. De cara, a gente já vê que tem uma cidade em ruínas. Alguns homens que ainda estão vivos estão sendo retirados. Um dos médicos fala pro camarada tomar cuidado porque isso aí quebrou bastante. O pescoço tá quase quebrado, quase partido no meio. E a espinha dorsal dele, meu amigo, é uma desgraça. Dificilmente isso aí vai sobreviver. Perto dali também, a gente vê vários caminhões com vários corpos gigantes de criaturas. Um dos homens já dá uma porrada no caminhão e avisa que esse aqui pode partir. O motorista, então, já recebendo a ordem, liga o motor e parte. Porém, dentro desse caminhão tem uma surpresinha, meus amigos. Uma criaturazinha que ninguém tá esperando que tá indo lá dentro. Mas, voltando pra escola, a gente vê uma cena um pouquinho chata. Estão enquadrando a nossa querida Li Xin. O Zhang Yuan ordena que ela vai e chame o garoto no pátio, no caso, o nosso prota. Ele até diz que não vai bater muito no moleque, mas só se ele se ajoelhar e implorar por desculpas. Talvez ele até tenha que beijar o pé do Zhao Lei, mas aí pelo menos não vai apanhar muito. Caso contrário, ela nem vai sair daquele corredor. A Li Xin se recusa a fazer isso. Ela diz até que o prota nem foi quem começou a briga, mas o Zhao Lei, com a cara toda enfaixada, diz que foi sim. Inclusive, ela é cúmplice. Enquanto ele apanhava, a garota ficava lá rindo. A garota tenta dizer que isso tudo na verdade é mentira, mas as agressões não param. Agora até roubaram o livro dela. O Calvo até pergunta se aquilo ali é um livro de anotações que ela pretendia entregar para aquele lixo. Por algum acaso, o objetivo dela era ajudar ele, era? Por mais que a garota tentasse pegar, um dos malditos segura ela, enquanto o Calvo lê o livro, percebendo que realmente são anotações pro nosso prota. O infeliz decide rasgar o livro todo. O Zhao Lei ainda a provoca, dizendo que é isso que acontece quando se ajuda e se junta com pessoas erradas. Aí vocês pensam que acabaram? Não. O Zhang Yang avisa que quando ver o namoradinho dela, vai acabar com a raça dele. Mas a garota não aceita isso tranquilo não. Ela dá-lhe logo uma dentada na mão do idiota. Ele, revoltado com isso, dá-lhe um tapão na cara dela. Rapaziada, pelo visto aí não tem lei Maria da Penha. Enquanto chora, a garota ainda observa que tem uma parte do caderno intacta. Então ela pensa em agir. Corre na direção, querendo pegar pelo menos aquela parte do caderno. Mas o Zhang Yang, vendo isso, é claro, não ia deixar. O infeliz vai com tudo, imprensando a garota na parede. Ele diz que é mais fácil ela desistir de uma vez. Não tem pra onde correr. E assim que solta a garota, ela realmente cai no chão, desesperada. O pior é que um capanga já vem com um soco, dizendo que vai amaciar um pouquinho a carne dela. Mas calma lá, meu camarada. Aqui não tem nem Maria da Penha, mas tem o nosso protinha. O moleque diz que é uma vergonha. 4 homens contra uma mulher. Será que eles não têm vergonha na cara, não? A garota, claro, se desespera e pede pro prota não lutar por ela. Ele deve ir embora agora e se salvar. Mas vocês acham mesmo que o prota vai ficar parado, vendo a garotinha que sempre ajudou ele, apanhando? O Zhang Yan se vira pro nosso garoto e diz que finalmente ele apareceu. Poupou o trabalho dele ir procurar o idiota. O Li Huang, antes de responder, pega uma das folhas de caderno que foi anotada pela Li Xin. O moleque percebe que aquilo era apenas anotações, e isso deixa ele bastante puto. Mas já que destruíram o caderno dela como se fosse cães selvagens, ele vai enxergar e vai bater em todo mundo desse jeito. O Zhang Yan debocha, dizendo que o prota realmente é um lixo, mas é um lixo que fala bem. Só que esse lixo não tem muita paciência e já vem dando um socão na cara dele. O soco foi potente, o suficiente pra jogar o garoto pra trás. Só que o Zhang Yuan, querendo ou não, tem uma certa habilidade. Então ele se vira e acaba caindo de pé. O prota diz que vai dar um jeito em todo mundo. Vai fazer eles passarem o dobro da humilhação que fizeram a garota passar. Rapaz, os estudantes que estão ali observando a situação estão falando que o prota enlouqueceu. Ele já bateu no Zhao Lei, mas agora desafiar o Zhang Yuan, ele é maluco da cabeça? Falando no Zhao Lei, ele começa a gritar, dizendo pro seu veterano dar uma surra no garoto. E claro, sem piedade. E de fato, o Zhang Yan já estava ativando a sua armadura. Ou só mostrando que ele tem uma. Mas o que importa é que ele não ataca. Na verdade, propõe um duelo em público no campo de treinamento central. Essa luta pode acontecer daqui a 3 dias. Ele pede para que o prota assine. E claro, se o garoto vencer, ele vai pedir desculpas e pagar uma compensação. E também promete nunca mais incomodar nenhum dos dois. Mas se ele perder o duelo...
o Prota vai ter que se ajoelhar na frente da escola inteira e admitir que é um lixo. E claro, também largar os estudos. O pessoal começa a falar pro Prota não aceitar esse duelo. Um duelo em público significa que todo mundo vai assistir. Claro, né, rapaziada? É em público, né? Não faria sentido pouca gente assistir. Mas o que importa é que tá todo mundo entendendo que o plano do Zangian é destruir por completo o nosso Prota. A Lixin se levantando fala pro Prota não fazer isso. A irmã dele precisa de cuidados, então ele não pode arriscar tudo por nada. A galera também tenta dizer que realmente o Prota não deve fazer isso. A diferença de Ki entre ele e o Zangian é muito grande. O moleque tem 3,5 de pureza de sangue, enquanto o Prota tem menos de 1. O feinho, que agora tá mais feio ainda, e o feião tentam provocar o Prota. Eles falam que se o garoto admitir que tá errado, se ajoelhar e beijar os pés do seu veterano, talvez ele seja um pouco piedoso. Mas vocês acham mesmo que o Prota vai meter uma dessa? Pelo amor de Deus, o moleque tá ficando forte. Ele aceita o desafio, mas com uma condição. Ele quer que a luta seja gravada e transmitida publicamente pra todo mundo ver. Não só quem tá lá na hora, mas sim todo mundo que quiser assistir. Assim que assina, ele joga o formulário diretamente pro Zanguan. O objetivo do nosso Prota com essa luta não é só fazer um certo grupo assistir, mas sim deixar a luta registrada na história, onde todo mundo vai ver e pra sempre. Se saindo, ele avisa que vai mostrar pra todo mundo quem ali realmente pertence à lata de lixo. Mas deixando isso de lado e de novo voltando pro nosso trabalho de meio período, a gente vê o nosso Prota começando a pegar no trabalho, mas antes disso, claro, sempre tem um maldito pra atrapalhar. O nosso Prota tá ciente que precisa aumentar a sua força. Ele tem uma luta grande daqui a 3 dias, então nesses 3 dias, ele vai melhorar suas técnicas e absorver mais habilidades de combate. O moleque sabe muito bem que pra ele, a vitória nessa luta é obrigatória. É aí que a inconveniência chega. Aquele supervisor comenta que o lote que veio dessa vez foi do crematório número 1, coisa muito rara de acontecer, claro. O Protinha na hora se lembra que o crematório número 1 é onde processam os corpos de monstros mais poderosos. Um cabação começa a puxar o saco do chefe. Ele diz que a demanda extra só mostra a competência deles, e o supervisor responde até elogiando o idiota. Ele diz que o grandão tem o maior QI do grupo, então por isso será recompensado. E nem é porque tá puxando o saco, não. Mas enfim, o chefe manda o Prota ir trabalhar logo e parar de ficar ali parado. O Prota nem pensa 2 vezes em discutir ou falar qualquer coisa. Só diz que tá tudo bem e ele já tá indo. Assim que fecham as portas, o trabalho começa. O grandão tava lá, começando a trabalhar os monstros. Porém, de repente, alguma coisa vem rápido na sua direção. Ele não entende exatamente o que aconteceu, só que seu pescoço foi quase rasgado. É aí que ele olha pra trás e vê a criatura gigante vindo. Daí não deu outra, né? Infelizmente, ele foi de arrasta. Lá na sala incendiária de número 6, o nosso garoto começa a perguntar o que tá acontecendo, que som foi aquele. Ele jurou que tinha escutado alguém gritar, mas como tudo fica quieto logo em seguida, ele deixa pra lá e decide voltar ao trabalho. Provavelmente isso é coisa da sua cabeça. Assim que olha ao redor, ele percebe que a sala tá lotada de monstros. Pelo visto, hoje ele vai ter que praticar bastante a sua técnica de dissecação. Mas tudo isso pelo menos tem um lado bom. Se tem muito monstro e não tem nenhum soldado, significa que menos soldados morreram. Só que o que ele acha estranho é que um tem a cauda brilhando. Será que já tava assim antes? Bom, de repente aquele brilho roxo começa a simplesmente sumir. O Protinha fica intrigado, se perguntando o que é aquilo. As escamas estão se alterando, é isso mesmo que ele tá vendo? Eita, meu amigo, de repente mais uma criatura se levanta. Na verdade, eu nem sei se é outra criatura ou se é a mesma, ou se simplesmente aquela criatura saiu de lá e veio correndo na direção do Prota. O que importa é que agora o Prota tá enrascado e vai ter que trabalhar bastante pra sair dessa situação. Pra piorar, não é só a cauda da criatura que começa a ficar transparente, mas sim ela toda. Quando o Prota se vira pra olhar, cadê a criatura, meu amigo? Já sumiu. O moleque entende na hora que aquela besta não tava morta, e sim tava se disfarçando de morta, fingindo até que seu tecido tava podre. Mas como um monstro tão perigoso como aquele conseguiu se infiltrar na base usando esse método? Se ele não fizer nada agora, todo o local vai se transformar no inferno. Então, para conseguir fazer alguma coisa, ele amplia os seus sentidos. O moleque tenta usar a percepção apurada para encontrar uma brecha no inimigo, e de fato, ele meio que acha. Bom, agora que na teoria ele encontrou um monstro, é bom antes ter a certeza. Para isso, ele pega uma ferramenta e joga lá no cantão da parede. Não é que de fato a maldita tá lá? A criatura, percebendo que foi descoberta, na hora vem pra cima. Mas já é tarde demais. O Prota agiu primeiro. Ele conseguiu desferir um golpe direto na barriga da criatura. O moleque percebe que sua técnica militar de nível 2 tá ajudando bastante. Agora ele consegue meio que prever os golpes. Só que nisso, um alarme soa, avisando pra todo mundo evacuar a área. Bestas fantasmas apareceram em várias salas. O nosso Prota fica surpreso com isso, percebendo que, pelo visto, não era só dele. Tá por todo o complexo de cremação. Bom, a primeira coisa que o garoto faz agora é simplesmente abrir sua porta pra sair. Antes de meter o pé, o moleque dá uma analisada na área, pra ver se tem alguma criatura camuflada, algum som, algo estranho. Mas como não acha, agora sim
a gente pode sair. Só que antes, ele percebe uma coisa um pouquinho inusitada. Aquele grandalhão que tava com o supervisor foi de arrasta, começando a andar por aí. O moleque começa a se perguntar quantas bestas se infiltraram na base. Só que era melhor ele ter ficado calado, meus amigos. Lá vem o supervisor mandando o garoto correr com mais 3 criaturas no encalço dele. O Prota, pra dar o jeito em pelo menos uma, joga sua ferramenta e de fato meio que quebra o maxilar da maldita. É aí que alguém aparece na sala de segurança gritando pra todos entrarem. Ah, rapaz, o supervisor e seu bonde não pensam 2 vezes. O Protinha, vendo que eles correram, claro, não fica pra trás, vai correr também. Porém, o supervisor o empurra. Acredita que esse maldito manda o moleque segurar as criaturas? Até diz que sendo um lixo, essa é a única utilidade que ele tem. Falando em criatura, uma chega muito perto dele, mas o garoto consegue chutar ela para um lado e pular para o outro. Isso é o tempo suficiente que ele tem para tentar chegar até a porta. Mas o supervisor fala que ele é um lixo e ninguém deve se preocupar com ele. Pode fechar a porta sem medo. Pô, o Prota grita para eles esperarem só um segundo. Ele já tá chegando. Mas quando chega lá, já encontra a porta fechada. O garoto até tenta implorar, pedindo para que abram. Mas vocês acham mesmo que alguém ia dar atenção? O supervisor lá do outro lado, bem tranquilo, diz que o garoto é um lixo. Se morrer, é até um fardo menor. O Prota fica puto com isso e começa a chegar todo mundo que tá lá dentro. Mas é melhor ele se preocupar com outra coisa. Bom, vendo que não tem jeito, o moleque transforma o seu pânico em determinação. Ele se vira pra enfrentar a ameaça de frente. O único problema é que tem um deles que é bem grandão, sabe? Aquele ali com certeza vai ser um problema. O garoto entende que fugir já não é mais opção. O único jeito de sair dali vivo é lutando e sobrevivendo. Se lembrando das memórias dos outros, ele percebe que na linha de frente a situação é bem pior. Mesmo assim, todo mundo luta com bravura, já que o garoto herdou a habilidade deles. Não pode simplesmente fraquejar, ele vai ter que lutar com coragem e determinação. Fora que ainda tem a sua irmã, né? Ele não pode morrer justamente por ela. Quem cuidaria da garota? Desse jeito, sem pensar 2 vezes, o moleque parte pra cima do monstro. O monstro fica incrédulo que o moleque realmente tá vindo pra um contra-ataque. Mas tudo bem, né? Porque ele já ativa o seu modo invisível. Só que o garoto já tá perto demais. Fora que a sua proficiência nas artes marciais militares já aumentou. Agora ele consegue sentir a flutuação de energia ao se concentrar. E toda vez que se concentra, ele acha o ponto fraco da criatura. E quando acha, é claro, não pensa 2 vezes. O primeiro, graças a Deus, já foi eliminado. O problema é que vem um segundo se aproveitando da situação. O Prota então joga uma por cima da outra, assim evitando o contra-ataque da outra criatura. Agora, com uma quase morta e a outra caída no chão, ele já vem sentando o sarrafo na segunda. Ai, mas esse aí doeu porque foi diretamente na CPU, meu amigo, imagina só. É como se fosse uma parafusadeira entrando assim, sabe? Um prego. Eita, dói demais. Bom, o moleque pensa que 2 dos inimigos já foram. Agora só faltam mais 2. A questão é, cadê eles? Os 2 que sobraram, claro, são mais fortes e o moleque sabe disso. O motivo é porque ele não consegue sentir nenhuma flutuação. Então, essas criaturas são boas no que fazem. Sabendo que não pode baixar a guarda, ele pensa num jeito de lidar com os malditos. É aí que ele tenta de novo se acalmar e se focar. Concentrar e encontrar uma brecha. Dessa vez, ele muda sua estratégia. Aguça, na verdade, sua audição ao máximo. O objetivo é capturar qualquer ruído naquela sala que era pra ser super silenciosa. É aí que ele começa a escutar alguma coisa chegando perto dele. Pra ser mais exatos, gotas de sangue. Só que o barulho é tão leve que outras pessoas não teriam escutado. Mas ele, ele é o nosso Protinha, é claro, o protagonista. O garoto já conseguiu achar a maldita criatura. Percebendo que foi descoberta, claro, ela também vem pra cima. Só que como o nosso garoto de novo agiu primeiro, ele conseguiu acertá-la antes de ser acertado. O problema é que aquela grandalhona se aproveita da situação. E dessa vez o plano dela, infelizmente, funciona. A maldita consegue acertar o braço do Prota. Na verdade, só um arranhão, mas mesmo assim é coisa pra caramba. O moleque fica sentido, percebendo que desse jeito seu braço vai ficar inútil. A criatura se aproveita bastante da situação e começa meio que debochar do Prota. O Prota diz que tá tudo bem, dessa vez, essa maldita não vai escapar da sua visão. O motivo é que, de novo, ela ativa sua invisibilidade. Só que não adianta muito, porque a mão dela tá sangrando. A criatura percebe que realmente a sua invisibilidade não funcionou. E claro, esse o tempo todo era o plano do Prota. Ele deixou-o ser machucado. Assim não tinha como a criatura se esconder. Um monstro putaço pula pra cima do Prota. E o Prota, por sua vez, também pula pra cima dela. Só que vocês já perceberam que o nosso garoto tá bom pra caramba na porrada, né? Por incrível que pareça, por mais que ela seja forte, o nosso maldito Prota conseguiu partir a criatura no meio. Porém, isso tudo deixa o garoto ainda muito ofegante, muito exausto. Só que ele sabe que ainda não dá pra simplesmente cair. Vai que chega outra criatura, vai que ele não eliminou todas. O problema é que a sua mente tá pensando uma coisa, mas o seu corpo tá pensando outra totalmente diferente. Não aguentando simplesmente,
repente cai no chão. Porém, mesmo o Prota desacordado, aquela energia preta começa a sair da cauda da criatura e direto pra testa do nosso querido garoto. Enquanto isso, um esquadrão de soldados avança sobre o corredor. Um deles fala que eles estão a 30 metros da sala de segurança. O líder fala que é pra todo mundo ficar atento. Tem suspeitas de monstros logo à frente. Porém, quando chegam lá, a surpresa é grande. A única coisa que vem é o nosso garoto e monstros derrotados. O líder até se pergunta se foi o Prota que fez aquilo. De repente, o supervisor sai da sala de segurança correndo e perguntando se eles finalmente derrotaram todos os monstros. O líder, por outro lado, nem responde na hora. Só declara pra todo mundo que o local tá seguro. Porém, todos devem manter a prontidão. Analisando um dos monstros, ele percebe que aquele corte não é comum. Aquilo ali não foi feito por uma arma humana, muito menos por um humano. Nisso, um dos soldados grita pro líder que o garoto tá vivo. Porém, o supervisor fala pra todo mundo olhar pra mão do garoto. A mão dele tá completamente transformada, com garras monstruosas, fora que ainda tá envolvido por uma energia escura. Assim que escuta isso, todo mundo entra em alerta. Um dos soldados até fala que o garoto sofreu uma mutação. Eles devem eliminá-lo antes que ele acorde. O capitão impede todo mundo. Diz que todos devem ficar parados. O motivo é porque a mão do garoto tá mudando de novo. O supervisor se desespera, mandando o capitão não hesitar. Se o garoto acordar, todo mundo vai ser eliminado. Mas a gente sabe que na verdade ele só não quer ser descoberto. Imagina só, o garoto acorda e fala o que ele fez. Isso vai dar um B.O. muito grande pra ele. Mas o capitão não tá nem aí, fala só que o supervisor é bem irritante. Se continuar falando ou comentar mais alguma coisinha, bom, ele vai perder a cabeça. O capitão começa a observar os vestígios no local, principalmente o pedaço de carne sobre as unhas do Prota. Isso indica que foi o garoto que eliminou os monstros. Um outro soldado fica impressionado com isso, porque até mesmo o esquadrão inteiro teria dificuldade para lidar com essas 4 criaturas. Só que o garoto conseguiu sozinho. Mas o supervisor fala que a vitalidade do garoto e seu sangue é de 0,62. É meio que impossível ele conseguir fazer isso. O capitão começa a pensar se o garoto realmente conseguiu derrotar essas criaturas. Um poder tão baixo fazendo isso, será que poderia ser o lendário dom celestial? Fora que o braço do garoto ainda voltou ao normal. Se fosse realmente contaminação, isso seria irreversível. A recuperação dele é uma prova de que o garoto não tá contaminado. Então, por que o supervisor falou isso? Meio que gaguejando, ele tenta se defender, dizendo que só estava preocupado com a segurança de todos. Bom, o capitão declara que ele precisa muito de gente com alto poder de combate. Então diz que a partir de agora, a sua equipe e ele vão assumir a responsabilidade sobre o garoto. Na cena seguinte, a gente já tá lá no hospital. Nosso Protinha, coitado, que tava todo arrebentado, agora finalmente tá acordando. Quer dizer, ele nem tava tão arrebentado assim, né? Temos que concordar que o garoto foi bem pra caramba. Se levantando no susto, o moleque confuso começa a se perguntar que som é aquele. Ele realmente tá no hospital? Nisso, o capitão fala pro garoto ficar despreocupado. Ele já tá fora de perigo. O Li Huang, meio desconfiado, pergunta quem é ele. Pra dar a carteirada, o capitão se apresenta como Shenzhen, o capitão de esquadrão da limpeza de contaminação. O Shenzhen explica que a invasão de monstros foi responsabilidade deles. Meio que falharam em chegar a tempo pra resgatar o garoto. Só que o Li Huang fala que isso foi um evento meio que repentino. Não se podia fazer nada. O Shenzhen diz que realmente. Mas o Prota fez um grande favor em eliminar aquelas 4 criaturas. Fora que uma delas ainda era de nível elite. Será que o garoto deseja se tornar um guerreiro e se juntar ao seu esquadrão? Ah, meu amigo, isso deixa o Prota bastante animado. Ele pergunta se realmente pode se juntar a eles. Só que o capitão estranha essa empolgação do garoto. Normalmente as pessoas ficam meio hesitantes. Então ele pergunta qual é o motivo de tanta alegria. Ele realmente tem tanta vontade de se juntar assim? O nosso Protinha se lembra das cenas que viu no crematório. Realmente tinha muitos monstros e guerreiros corajosos caindo. Então ele explica pro capitão que na linha de frente tem muitos soldados morrendo. Ele não quer ficar ali parado esperando a sua vez. Fora que ainda tem a sua irmã, a sua querida irmã. Se for pra fazer algo, ele prefere lutar e proteger a sua família. O Shenzhen concorda com tudo que o garoto diz, mas avisa que primeiro ele vai precisar passar pelo teste de seleção de guerreiros. Aí sim vai poder entrar pra equipe. Só que ao mesmo tempo, no seu pensamento, o capitão percebe que o moleque não só tem força, mas também tem determinação pra se sacrificar pela família. Podemos dizer que o Prota seria um bom recruta, vai? Porém, depois de o capitão ter dito aquilo, o Prota ficou um pouco cabisbaixo. O teste exige um valor de vitalidade acima de 3, só que o dele é 0,62. Só que o Shenzhen entrega um papel pro Prota e diz que aquilo ali vai deixar ele qualificado a participar dos testes. Em outras palavras, é um documento de recomendação pessoal do Shenzhen. Saindo da sala, o capitão avisa que o exame de seleção começa em 1 mês. Então é bom o garoto se preparar bastante. Não, o Protinha fica todo animado, sorrindo à toa. Se de fato ele se tornar um guerreiro, vai ter acesso a melhores recursos e medicamentos para sua irmã. Talvez ache até uma cura para ela. Só que de repente, no meio disso tudo, a tela do sistema começa a se abrir. Ela informa que tá lendo a memória da alma do monstro de elite. Enquanto isso, nosso Prota fica surpreso porque ele nem sabia
sabia que a criatura tinha sido capturada. O sistema então pede pro garoto escolher uma habilidade pra treinar. A gente tem defesa de escamas, fortalecimentos de garra e camuflagem de aura. Realmente todas as opções são muito boas. Pô, a defesa de escamas vai te deixar muito resistente. O fortalecimento de garras vai deixar você com um ataque ainda mais absurdo. E ainda tem aquela querida camuflagem que vai deixar você invisível. O prota fica igual eu, perdidinho, não sabe o que escolher. As três opções são muito boas. A defesa de escama é uma resistência de bloqueio de danos. Então, querendo ou não, já ajuda pra caramba. Já o fortalecimento de garras continua aumentando seu poder de ataque, mas o ataque dele já é bem forte. Por último, tem a camuflagem. Aquela maldita camuflagem é basicamente uma habilidade de se ocultar. E o prota sabe que se não fosse pelo sangue dele, aquela camuflagem de elite seria perfeita. Então, não tem jeito. Ele vai escolher literalmente essa. Protinha, vai, escolha. É isso aí, ela é a perfeita. Eu realmente recomendo. Depois de ativada, o sistema avisa que a duração da camuflagem é afetada pela resistência do prota. Então, se ele tiver muita resistência, ela vai durar mais. E até explicando melhor, ele avisa que o prota consegue esconder a própria aura e se misturar no ambiente. Só que eu acho que quando ele diz aura, ele quer dizer o corpo inteiro do prota, né? Porque senão não faria sentido. O moleque, vendo a habilidade, diz que ainda não tá perfeito. Pelo visto, ele vai ter que praticar um bocado mais. O bom é que ele tá evoluindo em tudo. Suas artes militares estão no nível 2. As garras afiadas, como vocês viram, tá no nível 1. E agora a gente tem a camuflagem de aura, que também tá no nível 1. O moleque pensa que já que ele não pode devorar almas por enquanto, ele vai focar em aprimorar as habilidades que tem. E essa camuflagem de aura será o seu trunfo, algo que nem o Zhang Yang espera. Já no meio do mato, tentando se concentrar e começar o treinamento, o moleque sabe que a camuflagem de aura não é só sobre se esconder, é sobre virar parte do ambiente. Só que tipo assim, nem o passarinho tá respeitando o moleque. Bom, pra melhorar a situação, ele decide sentar e meditar. O moleque sabe que precisa controlar sua energia como se fosse um verdadeiro monstro. Depois de um certo tempo, o alcance do nível de ocultação já começa a aumentar. Ele só precisa continuar mantendo o treinamento. Depois disso, o moleque decide ir pra casa e ficar frente a frente ao espelho pra ver como tá o seu corpo. Assim que ativa de novo a habilidade, ele percebe que já consegue deixar metade do seu corpo totalmente invisível. Tipo, indetectável, sabe? Até o sistema avisa que a proficiência da camuflagem de aura aumentou em 5%. O moleque percebe que finalmente conseguiu. Agora ele consegue esconder o corpo por completo. Dito isso, o garoto fica totalmente empolgado pra luta. Ele quer mostrar pra aquele safado maldito quem é o verdadeiro fracassado. Chegando o dia da grande luta, a gente vai pro campo de treinamento da academia King Tang. Como de costume, tá todo mundo desdenhando do prota. Todo mundo fala da essência, da compatibilidade sanguínea que ele tem, de ser 0.68. Quem também tá muito preocupada é a Li Xin. Ela sabe que o prota tirou uma folga nos últimos dias. Só que será que ele tá bem? Bem o prota tá, eu só não sei se ele vai ficar. O capanga do Zhang Wang fala que a arena já tá cheia de armadilha. Até diz que dessa vez o nosso prota não vai escapar. Subindo na arena, o Zhang diz que tá totalmente preparado, mas cadê esse maldito? Será que o fracassado ficou com medo e arregou? A professora, essa é professora, não é? Eu já não lembro se ela é a professora, mas eu acho que é a professora. Enfim, ela comenta que o prota não sabe o seu próprio lugar e agora vai acabar sendo expulso. Era mais fácil ter ficado quieto. Mas calma lá, professora. Quem diz que o nosso prota regou? Se atrasar é uma coisa, desistir é totalmente diferente. O Li Huang também vai em direção à arena. Ele percebe que a cor do chão parece um pouco estranha. Mas fazer o que, né? Pelo menos o moleque já maldou. Ele sabe que tem alguma coisa de errado naquilo ali. O Zhang diz que ele finalmente apareceu. Por um instante, ele achou que o prota tinha regado. O prota dá uma leve provocada, dizendo que ele deveria pensar em como vai pedir desculpas, isso sim. O Zhang não perde tempo, essa luta não tem juiz. Ele parte pra cima do prota, dizendo que vai mandar o moleque pro inferno. O primeiro golpe dele passa perto, até faz um arranhão, mas nada demais. O moleque diz que parabéns, o prota conseguiu desviar. Mas até quando vai conseguir fazer isso? O maldito começa a adentrar, mandando várias sequências pra cima do garoto. O capanga do Zhang, vendo que o prota tá sofrendo pressão, começa a falar que essa é a diferença entre o grande guerreiro e um fracassado. E realmente, o prota tava tomando uma certa pressão. Ele começou a ser quase empurrado pra fora da arena. O Zhang, se aproveitando disso, prepara mais um soco. Só que dessa vez um soco imbuído de magia, né? Digamos que esse seria o seu golpe final. Só que quando o soco tava quase chegando no prota, o moleque não é burro, rapaziada. Ele tava esperando exatamente esse momento. Ele invoca sua camuflagem de aura. E é engraçado que a camuflagem de aura deixa o prota literalmente invisível. Por que o soco do Zhang passou direto? Eu achei que o moleque só não ficava visível. Quem gosta muito disso é a Li Xin, percebendo que o prota tinha uma habilidade escondida. Agora ele tem uma chance. O Zhang pergunta se o prota realmente acha que vai vencer usando esses truques baratos. Ele pode ficar com essa palhaçada o quanto for. A sua derrota é certa. Mas é aí que ele toma uma lenhada pelas costas. A sua roupa até rasga, mas dano mesmo ele acaba não sofrendo. Pra fazer o prota aparecer, o Zhang pede pro seu capanga ativar a armadilha.
armadilha. As armadilhas basicamente são cercas elétricas em volta da arena. Ah, e certas partes do chão pegando fogo também. Agora já não existe mais espaço pro Prota correr. A professora, vendo aquilo, manda ele parar na hora. Apesar de não ter juiz, aquilo ainda é um duelo. E um duelo contém regras. Mas o Zang sorri pra cara dela e diz que ele faz as regras. O Prota não se importa muito e parte pra cima do idiota assim que vê a oportunidade. Só que o Zang eu acho que já esperava por esse ataque. O maldito vem com contra-ataque, mas o nosso Prota consegue sair da reta. O Li Huang também sabe que não dá pra ficar batendo de frente com força bruta. Ele precisa achar o ponto mais fraco e romper tudo de uma vez. O marrento, chifrudo, não dá muito tempo pro Prota pensar e parte pra cima de novo. Só que enquanto isso, nosso moleque começa a analisar. A energia tá circulando pelo corpo todo dele. Uma armadura que cobre o corpo inteiro. Então o Prota precisa achar a fonte e cortar o fluxo de uma vez. O moleque percebe que o fluxo da armadura tá diretamente no núcleo. Agora que ele sabe onde tá, é só ativar a invisibilidade de novo e ficar batendo no maldito. O Zang fica puto, percebendo que o Prota sumiu mais uma vez. Ele diz que lixo é um lixo mesmo. Só sabe usar truques, só sabe ficar fugindo igual barata. Só que o Prota não tá nem aí pra opinião do cara. Ele dá-lhe mais uma alinhada diretamente no núcleo. Só que a sua garra afiada não perfura a armadura. O Zang ri da cara dele, dizendo que aquilo é uma defesa de nível A. Ele realmente acha que esses truquezinhos sujos vão fazer alguma coisa na armadura dele? O Prota, na hora se afasta, percebendo que vai ter que achar outra brecha. Não tem muito problema ele ter fracassado. O moleque vai bater, bater e bater até ver aonde essa armadura aguenta. Na primeira, ele até que conseguiu deixar uma marca significativa na armadura. Então, é só continuar batendo e batendo, que uma hora ela vai ter que se romper. Só que já que a garra não funciona, ele vai para as artes militares. O Zang também não fica muito para trás, ele tenta se acalmar e observa direito o Prota. Com certeza ele vai achar uma brecha no garoto. A pergunta é, por quanto tempo ele vai ter que olhar até achar essa brecha, porque eu acho que o Prota não vai dar muito espaço. O moleque já vem com mais um porradão diretamente no peito dele. Só que até então, a armadura tá segurando. O Zang até debocha, perguntando se ele tá com fome se não comeu nada hoje. O Prota fica nessa, bate e recua para não tomar outro soco. Bate e recua mais uma vez. Por mais que o Prota seja ligeiro, o moleque repara na flutuação de energia. E com isso, ele acaba achando o ponto fraco do Li Huang. O Prota faz seu contra-ataque, indo direto mais uma vez na armadura. Porém, acaba tomando um chutão direto na cara. Quer dizer, ele até segura, né? Mas o impacto do chute ainda é grande. O Lin dá mais uma provocada, mandando o garoto vir de novo. Só que quando ele vem, o Prota vai dar mais uma porrada. Só que vamos confessar que essa armadura tá resistente pra caramba, né? Vai quebrar não, é? Ó, foi só eu falar, meu amigo. O Prota percebe que falta só mais um pouco. Só que quando ele vem pra dar mais um soco, o Zang repara no movimento. Então ele acaba segurando o braço do Prota. Ele diz que os truques baratos do garoto não servem pra nada. Agora vai ser mandado diretamente pro inferno. Só que o Zang mal sabe que o Prota planejou esse golpe. Ele queria ser pego. E sim, ele também queria tomar um socão na cara. Isso abriria mais uma brecha pra ele. E ele finalmente poderia dar um soco mais forte ainda. Agora sim, agora a brincadeira vai ficar de verdade. A armadura começa a se rachar. O Zang diz que o moleque só serve pra furtividade e ataque e surpresa. Não é à toa que a essência sanguínea é dele. É 0.68. Covardes como aquele garoto não servem pra ser guerreiros. Disse o cara que botou vários truques na arena. O Prota avisa que de agora em diante não terá mais furtividades e ataques surpresas. Na verdade, ele vai resolver isso com um único golpe. O Zang pergunta pro Prota se por acaso ele apanhou tanto que ficou burro. Será que não percebeu que as suas garras não penetram a sua armadura? Se esqueceu disso? Ué, mas a armadura dele não tinha quebrado? Bom, o Prota se mantém humilde e diz que como ele vai saber se não tentar? O Zang diz que então venha tentar que ele vai dar o chute final. Na verdade não é exatamente um chute, né? Tá mais pra uma joelhada. O Prota percebe que o maldito colocou toda a intensidade assassina naquele chute. Ainda bem que ele tem suas artes militares. Isso previne bastante as coisas. Bom, a gente vê que a armadura dele realmente não tinha sido destruída. Tava quase, né? Mas agora com o golpe ele conseguiu quebrar a armadura e bater no safado. Depois de raciocinar e perceber que entrou numa fria, o Zang comenta que isso é impossível. A sua armadura tá se desfazendo. Claro, fora a dor que ele tá sentindo de ter um núcleo acertado. O Zang fala que não é possível, que ele vai perder pra um lixo como o Prota. O Prota fala que não queria acabar com a graça dele não, mas ele também não é grande coisa. O moleque até ia tentar rebater, mas acaba que fica sem força e cai no chão. A rapaziada da plateia pergunta se tá vendo direito. Aquele fracassado do tipo sanguíneo 0,68 conseguiu derrotar o Zang. Nem o próprio capanga dele acredita no que tá vendo. Mas sabe quem acreditou esse tempo todo no Prota? A Li Xin, a garota que é apaixonada por ele. Quem não gosta nem um pouco da situação é o pai do Zang, o Zhang Jiangou, membro do conselho da Academia Qintin. Ele diz que é uma vergonha pro seu filho perder pra um fracassado que é conhecido por todos, o Li Minyu, que é o reitor da academia.
Diz pro presidente não se preocupar, a responsabilidade é dele. O garoto tá usando movimentos que não foram ensinados na academia, fora que o corpo dele se deformou. Com certeza tá usando algum truque sujo. Ele vai investigar isso a fundo semana que vem no exame físico. O Jiangou diz que isso é ótimo. Quebrar as regras da academia tem um preço. O reitor diz pro presidente Zhang não se preocupar. Ele com certeza vai ficar de olho e vai dar um resultado satisfatório. O presidente até manda um recadinho pro Prota. O garoto não sabe, mas ele precisa entender que existem pessoas nesse mundo que ele não pode simplesmente ofender. Ele não deveria ter se dado esse luxo. Mas vocês acham que o Prota tá ligando pra isso? É claro que não. O garoto tá lá saindo da arena tranquilamente. A única coisa que atrapalha é que algo começa a tocar no seu bolso, puxando o seu relógio que tava guardado. Ele percebe que é uma mensagem do Capitão Shen. O capitão disse que a partir de hoje, ele vai trabalhar de meio período lá no crematório número 1. Lá, eles lidam com cadáveres de besta de maior riscos. E claro, restos mortais de pessoas também. Então o moleque deve tomar um certo cuidado. Certo cuidado não, né, meu amigo? Você tem que tomar cuidado pra caramba. O Prota sabe que esse é o crematório de nível mais alto. Além do pagamento ser melhor, ele também vai poder entrar em contato com almas mais fortes. Como ainda tá cedo pra ir trabalhar, ele decide primeiro ir lá no hospital visitar a sua irmã. Chegando no hospital do centro da cidade, o Prota vai direto pro quarto onde sua irmã, digamos que tá acamada. E vou falar pra vocês, rapaziada, a irmã do Prota não parece muito a irmã do Prota não. Primeiro que ela é gostosa, segundo que ela é loira, e essa mulher é tão bonita que parece que veio de outro útero. Olha só a palataria do Prota, da onde ele parece com essa mulher, meu amigo. Mas tudo bem, tá bom, não vamos considerar isso não. O moleque começa a pensar no passado, de como era zoado na escola. Adivinha quem chegava espantando todo mundo e dando cacete? Pois é, a irmã dele, que parecia uma mulher macho. Ela deixava bem claro que se falassem mal do seu irmão de novo, ela bateria em um por um. Mas o Prota até que tentava pedir pra ela não ficar brava com todo mundo. Sua irmã respondia que tá bom, ela não vai ficar brava. Mas ó, ele não deve escutar aqueles idiotas. Não importa o que ele ouça, ele sempre será o melhor. Isso sempre fica martelando na cabeça do Prota, porque sua irmã sempre o protegeu. Agora, não importa o que aconteça, ele vai dar um jeito de curá-la. De repente, alguém chama pelo Lin Yun. Sim, é Lin Yun porque é o apelido dele, sabe? Ninguém fica chamando ele o tempo todo de Lin Huang. É muito longo. Mas enfim, alguém tá dizendo que precisa conversar com ele sobre as condições da sua irmã. O Prota diz pro doutor que ele pode começar a falar. O médico diz que ele sabe que a condição da irmã dele foi causada por conta da ingestão de uma comida contaminada. No momento, o pod de nutrientes só consegue manter os sinais vitais básicos dela. A poluição intensificou muito nos últimos tempos e acabou invadindo os órgãos internos dela. Nesse ritmo, a garota só vai ter 6 meses. O Prota olha pra ele e pergunta como assim? 6 meses? Só isso? Quando ficou tão grave assim? Eles sempre controlaram com remédio, então como isso aconteceu? O doutor diz que, segundo a análise, ela pode ter desenvolvido resistência depois de tomar remédio por muito tempo. O Prota então pergunta pra ele se não existe outro jeito. Se for pra salvar a sua irmã, ele faz qualquer coisa. Cuidado, Prota, essa palavra de qualquer coisa é perigosa. O médico diz que até existe um jeito, mas por enquanto não é nada realista. Se eles tiverem a pedra solar, que é capaz de suprimir a poluição, talvez eles consigam impedir que a condição da irmã dele piore. O problema é que a pedra solar é um tesouro nacional, então meio que não é distribuída facilmente, sabe? Quando a irmã dele entrou em coma, ela era um talento-chave sobre observação nacional, só que mesmo sendo um tesouro, o governo nem chegou a pensar em usar a pedra. No estado atual, é ainda menos provável que eles façam isso agora. O Prota diz que não é exagero quando ele diz que a aptidão da sua irmã conseguiu ofuscar uma geração inteira. Mas por que o governo não interveio para salvá-la naquela época? Isso não faz nenhum sentido. Bom, não importa o motivo, seja com a pedra solar ou com outra coisa ou outro método, ele não vai desistir. Depois do hospital, o moleque foi direto pro crematório número 1, mais especificamente a sua sala número 3. O moleque diz que já que a pedra solar tá ligada ao país, ele precisa se tornar um guerreiro. Bom, pelo que ele pode ver, a situação na linha de frente piorou bastante. Ali nem tem nenhuma besta exótica, só restos mortais de pessoas e até a equipe médica tá se lascando. Bom, pedindo licença pros seus veteranos, o moleque começa a rezar, ou então a invocar o seu poder, eu já não sei. Eu acho que provavelmente ele tá rezando mesmo, né? Só se despedindo das almas que caíram. Só que sabe quem ainda não caiu? Quer dizer que caiu, mas tá voltando? Ah, rapaz, um possuído cheio de rancor. O moleque também não é nenhum otário. Ele sabe o perigo de onde ele tá trabalhando, então ele fica escaldado o tempo todo. Ele só não esperava que um cadáver ressuscitado fosse levantar tão rápido. Logo no primeiro dia já veio um maldito pra cima dele. Um monstro corrompido vem com tudo, alucinado pra cima do Prota. O moleque consegue desviar, é claro. O Lin só fica um pouco indignado, porque o maldito reviveu no seu primeiro dia. Fora que ele acabou de chegar, e a criatura já tá olhando pra ele de uma forma perturbadora. Quer dizer, a criatura não, né? O soldado revivido. O Prota
pensa até um pouco sobre isso. Um guerreiro da linha de frente que foi contaminado, querendo ou não, é uma pessoa que se sacrificou pelo país, pelos seus ideais. Alguém que lutou na linha de frente até seu último instante. Mas tá bom, Prota, para de refletir porque lá vem o monstro de novo. Ele vem dando mais um socão no Prota, só que o moleque tenta, sabe, segurar a porrada. Mas apesar de tudo, até que ele conseguiu. O Prota percebe que o maldito tá usando artes marciais militares, só que nem tanto, sabe? Um humano contaminado não tem tanta consciência. Agora ele só tá agindo através de memórias musculares. Os padrões de ataque são fixos. Então, claramente, os pontos fracos também são. O próximo golpe provavelmente vai ser um soco reto de direita, avançando com uma postura totalmente desequilibrada. O monstro vem dando golpe, deixando bem exposta a abertura pro Prota. O moleque já não pensa duas vezes e lasca-lhe o chutão. Eu achei que ia causar um dano, né? Estourar o cara numa parede, mas não, só desequilibrou a criatura. Ah, mas aí ele vem com a cotovelada. E a cotovelada, por incrível que pareça, foi tão forte que estourou a criatura na parede. Mas agora sim, eu gosto é disso, quando o cabo vai parar arrebentado na parede. Vendo a criatura caída, o Prota pede perdão. Querendo ou não, aquilo ali é um dos seus veteranos. Ele conhecia o homem? Não, mas ainda assim respeita os mais velhos. Só tem um leve probleminha nisso tudo. A criatura levanta e levanta não muito feliz. O Prota fica se perguntando que porcaria é essa? O que tá acontecendo com ele? Ah, rapaz, o maldito evoluiu. Tá parecendo abominável. Aquele lá do Incrível Hulk não tá parecendo? Todo estranho, sem jeito, corcunda, feio pra caramba. O Prota percebe que seu inimigo se transformou totalmente em um monstro. A criatura já chega dando mais uma porrada no Prota. O moleque segurou, obviamente. Até pra ver a velocidade e a força que agora já estão no outro nível. Ele também tá bem mais feroz. Só que ainda assim o Prota encontra uma abertura. Ele vai direto pra dar um socão no peito. Só que no meio do caminho ele encontra uma surpresinha. Uma boca gigante. Claro que na hora o moleque tira a mão, né? Pra não tomar aquela mordida. Só que aí ele dá a brecha pro monstro vindo numa joelhada. Com essa joelhada a criatura estopora ele na parede. O que foi? Vocês acham só que monstros vão parar na parede? Não, protagonistas também. O moleque percebe que não foi só a aparência que mudou. Os padrões de ataque também. Agora ele realmente se tornou um monstro completo. Se lembrando daquela primeira alma que ele pegou, o garoto se lembra das frases que o cara dizia. Era sempre sobre honra, salvar o país. Isso deu a ele a ideia perfeita do que significa ser um verdadeiro guerreiro. O motivo do garoto não tá lutando sério e com tudo até agora é porque lá no fundo ainda enxergava um guerreiro na criatura. Só que agora, não mais. Ele sabe que o soldado jamais teve a vontade de virar um monstro. Então agora ele vai lutar para libertar o seu veterano, libertar a sua alma. Olhando para a criatura, ele percebe bem nitidamente que o ponto fraco é no coração. Bom, decidido e partindo para cima, ele vê o monstro também vindo na sua direção. Antes de qualquer coisa, ele pede para que seu veterano descanse em paz. Daí em diante, meu amigo, é sarrafo direto no peito. É claro que a criatura não resistiria a um golpe tão severo, principalmente diretamente no seu núcleo. Ele cai durinho no chão. O sistema dá os parabéns ao Lin. O anfitrião conseguiu a arte militar de nível 3, quer dizer, aprimoramento, né? O bom é que agora ela tá no nível intermediário. O Prota confessa que se aquele cara tivesse ainda a consciência humana, ele não teria tido chance. Porém, enquanto o Prota fala, aquele poder sombrio começa a sair de dentro da criatura. E quando eu digo que tá saindo de dentro, eu não digo pouco, eu tô dizendo que tá saindo muito. Ué, o Prota não gosta disso? Ele tá dizendo que isso ali na verdade é contaminação? O poder dele não é dessa cor também? O moleque até tenta abrir a porta, porém, pra abrir ela precisa de confirmação dos dois lados. Precisa ter alguém lá do outro lado pra abrir também. Eu imagino que isso seja quase uma contenção. Uma forma de evitar que alguém fique com medo, abre a porta e a criatura se solte. O moleque diz que a contaminação humana e a corrupção são irreversíveis. Se ele continuar ali, vai acabar infectado. No final das contas, vai virar um monstro também. O Lin, totalmente cheio de medo, começa a se afastar daquela fumaça, meio que sem saída. Mas ele começa a se concentrar, tentando se acalmar. Ele sabe que de qualquer jeito ele precisa evitar aquela contaminação. Mas é aí que ele percebe que algo estranho tá acontecendo. Cadê a contaminação que tava vindo na direção dele? Simplesmente sumiu? Olhando direitinho, ele vê pra onde a contaminação tá indo. Ela tá sendo absorvida por outro corpo. O moleque já prepara a base de luta, imaginando que outro cadáver tá prestes a ressuscitar. Só que ele não levanta não. O moleque acha isso estranho, porque tipo, cadê a contaminação e por que o corpo não se mexe? Aí é que ele vê que tem um pingente absorvendo aquela energia. Algo que simplesmente consegue devorar a contaminação. É aí que ele começa a lembrar lá do médico falando. Ele tinha dito que se o garoto conseguisse a pedra solar, eles poderiam suprimir a contaminação da irmã dele. O Prota então na hora começa a ligar os pontos, né? Pedra solar, amarela, aquela pedra ali também é amarela, tá absorvendo energia, então provavelmente é ela. Sem pensar muito, o moleque já pega a pedra. As orações pro céu foram ouvidas e atendidas. Não é que ele arranjou uma saída de salvar a sua irmã? Só que vamos concordar que isso aqui é muito roteiro, né? Pô, do nada apareceu uma pedra solar, um bagulho que era
Uma relíquia nacional? Bom, botando o primeiro corpo pra ser cremado. O Prota agradece bastante seu veterano. Até pede perdão pelo que ele tá fazendo. Mas aquilo com certeza salvará mais uma vida. Enquanto é cremado, uma energia começa a sair do corpo do veterano. E de novo vai em direção ao Prota. Só que dessa vez é uma energia boa, sabe? Não é contaminação. Só que reparem, é idêntico. Como é que o Prota sabe o que é e o que não é? Bom, vamos lá se concentrar nas memórias do médico. Primeiro a gente vê ele um pouco mais novo, sendo aceito na Universidade de Medicina. Podemos dizer que esse cara era basicamente um gênio. Ele percebeu que os remédios disponíveis no mercado não eram muito eficazes, sabe? Então ele começou a procurar desenvolver remédios mais eficazes, até mesmo para os guerreiros. Um grande médico que estava quase indo de ralo se tornou o seu mestre. Ele disse que estava partindo logo em breve, sabia disso e claro, o garoto se tornaria o seu sucessor, levaria o seu legado. Porém, os planos de Deus pro garoto eram outro. Ele preferiu ir para a linha de batalha, onde era mais necessário. Só que claro, ele também não foi de mão vazia. Desenvolveu remédios mais úteis para os soldados, remédios base para a necessidade real de um campo de batalha. Porém, chegou um dia que eles estavam cercados por bestas mágicas. Um guerreiro até perguntou se o médico tinha alguma coisa para eles lutarem até o fim, tudo pela sua honra. E bom, digamos que o médico tinha sim um remédio, só que um remédio novo, se chamava Vigia. Não importa o estado que você esteja, se tomar ele, você volta ao seu auge. Só tem um porém que fica lá nas entrelinhas. O efeito colateral é que o usuário morre subitamente em 10 minutos. Só que vocês acham que a tropa arregou? Negativo, eles já sabiam que estavam lascados mesmo. Todo mundo começou a beber e a gritar que eram filhos de Huaxia, ou Huaxa, não sei a tradução da cidade. O que importa é que eles estavam determinados a sacrificar a sua vida. E realmente foram pro campo de batalha com esse pensamento. O único problema é que era besta demais. Enquanto isso, o médico ficou lá só analisando. Só que sabe o que mais chocou ele? O resultado não era bom, mas a fórmula ainda poderia ser otimizada e produzida. Ele trabalhou mais e mais e mais até cair também no campo de batalha. Só que antes de partir, o Prota percebeu que ele inventou algo chamado Encantadora da Vitalidade. Quem bebe esse remédio tem uma quantidade massiva de vitalidade injetada no corpo. Bom, o sistema fala que o Prota pode até pensar, tá maneiro, tá legal, mas e aí? O que ele vai escolher? Maestria de Medicina, Leve como uma Pena ou Coração Benevolente? O moleque decide escolher a Maestria em Medicina. Só que tipo, ele não só ganhou conhecimento em medicina, ele ganhou a maestria em medicina como um especialista. É diferenciado, meu camarada, o cara sabe muito. Fora que ele também ganhou 3 formulazinhas na cabeça: a Dragão Ascendente, a Vigia e a Encantadora de Vitalidade. Parando pra meditar e aprimorar a habilidade recém-adquirida, o moleque pensa que com esse pingente e o conhecimento em medicina, ele com certeza vai curar sua irmã. E realmente faz sentido, né? Eu não tinha parado pra pensar no motivo dele ter pego medicina. Foi mal, rapaziada, eu sou meio burro. Não, calma aí, também não vou aloprar comigo mesmo. Não é que eu sou burro, eu só não entendi o contexto da situação. Mas enfim, o que importa é que no dia seguinte ele foi direto pro hospital. Assim que chega na sala da sua irmã, ele percebe que o nível de contaminação tá em 75%. É claro que o garoto toma um susto com isso, porque já chegou nesse nível. Bom, mas não importa muito, porque agora ele já tem a cura, né? Esvaziando o tanque de água, ou sei lá qual substância tá aí dentro, o moleque chega até a sua tetose da sua irmã. Na hora, o moleque já pensa que não pode perder tempo, então já coloca o medalhão no peito da sua irmã. Só que um pequeno tempo passa, e ele percebe que não teve reação. Porém, tudo bem, ele não pode se apressar. Talvez precise de mais tempo para fazer efeito. Então ele espera mais um pouquinho, espera mais um bocado e nada. O moleque percebe que o nível de contaminação não baixou. Então ele começa a cogitar da pedra ser algo inútil. Bom, sem outra solução, a única coisa que resta é fechar o tanque de novo. Ele entende que a parada não é nem que a pedra é inútil. Talvez ela seja lenta demais, ou o nível de contaminação dentro da garota já tá totalmente profunda. Bom, seja como for, ele ainda tem um plano B, que seria desenvolver a Encantadora de Vitalidade. Ele precisa desenvolver esse remédio o mais rápido possível, indo pra academia, no caso a escola dele. O garoto tá lá sentado pra mais um dia de aula. Pois é, ele foi promovido, ganhou poderes, mas claro, tem que estudar, né, minha rapaziada? O Prota pensa que a sua prioridade agora é testar se as fórmulas dos remédios realmente funcionam. A Vigia tem efeitos colaterais demais, então por enquanto ele vai deixar ela um pouco de lado. Os ingredientes da Encantadora de Vitalidade ficam todos nas zonas altamente contaminadas. Já a fórmula do Dragão Ascendente é um pouco mais simples, só que o ingrediente mais importante dela, digamos que falta na farmácia. E não é a planta que você tá pensando. O problema do Prota ir nessas zonas altamente contaminadas não é só a contaminação, é porque elas são totalmente vigiadas. É muito difícil de entrar ou sair delas. É praticamente impossível, na verdade. Bom, por agora, ele não tem
muito o que fazer, né? É esperar terminar a aula pra ele tentar resolver alguma coisa. De repente, a lixinha aparece, perguntando por que o Prota tá andando ultimamente tão distraído. Abriu um cafezinho novo ali perto, lá perto do ponto de ônibus, sabe? Por que depois da aula eles não passam lá? Só pra conversar um pouquinho. Ô, Prota, sendo aquele cavalo safado e maldito que ele é. Diz que tem alguma coisa pra fazer hoje, mas não aceita o convite da garota. Oh, meu Deus, ô carne pra cair em prato de vegano. Você entendeu por que o Prota não pode ir hoje? A garota diz que caso ele tenha algum problema, é só contar com ela. É claro que ela fará o possível pra ajudar. Afinal, ele já salvou ela antes, então ela quer retribuir esse favor. Ela quer retribuir, rapaziada. Ela quer retribuir. Mas o Prota não quer aceitar a retribuição. Enquanto os dois estão conversando, a turminha ali começa a comentar que veículos militares começaram a passar ontem à noite na escola. Os alunos perguntam se isso rolou do nada. Até perguntam se rolou alguma coisa ontem à noite. O Prota sabe que normalmente o exército não aparece assim em áreas residenciais. Será que aconteceu alguma coisa ou se eles têm alguma notícia nova? A Lixin comenta baixinho que parece que eles não vão conseguir esconder isso por muito tempo. Assim que o Prota escuta isso, ele pergunta se ela sabe de alguma coisa. E se sabe, sussurra aqui no ouvido dele que ele quer saber também. A garota fica meio que com o pé atrás, sabe? De revelar isso pra ele. Mas chegando bem perto, ela diz que a equipe de patrulha do pai dela foi chamada ontem à noite. O motivo é que eles foram ajudar os militares a reforçar a segurança. Ah, Blade, mas quem é o pai dela? Eu também não sei, mas provavelmente alguém importante. A garota ainda completa que a área abandonada ao norte da escola, ali perto da fronteira, sabe? Pode ser oficialmente declarada uma zona contaminada. E sim, a escola tá um pouco perto da fronteira. Fronteira da área contaminada. E tem uma escola... Ave Maria, eu não quero entender essa política aí não. Como é que pensaram em botar um colégio perto de uma fronteira quase contaminada? O Prota não entende, dizendo que antes ali era só uma zona de alerta. Então por que mudou de repente? A garota fala que estão dizendo por aí que tem uma pitão de armadura de cristal fazendo ninho lá perto. Fora que os níveis de contaminação também saíram do controle ontem à noite. O Prota fica surpreso quando escuta que tem uma pitão de armadura de cristal ali perto. A grama de cristal vermelho que nasce quando o veneno dela contamina o solo é exatamente o ingrediente que o Prota precisa para fazer o dragão ascendente. Mas já pararam para se perguntar que até agora a gente não sabe o que é esse dragão ascendente? O que exatamente esse maldito faz? Bom, a Shin deixa bem claro pro Liu que aquilo ali precisa ficar em segredo. Não importa o que aconteça, ele não deve contar pra ninguém. O Prota diz que claro, ele jamais contaria. Ela pode ficar tranquila. Mas dentro da cabeça o moleque já tá formando alguns planos. A área ainda não foi totalmente bloqueada. Então facilmente, bem entre aspas, ele conseguia entrar lá hoje à noite. No cair do sol, na verdade não tá no cair do sol, né? Já tá bem de noite. O Prota já vai pra fronteira. Ele percebe que fora os holofotes, ainda tem guardas armados andando pra lá e pra cá. Só que o moleque percebe que o holofote tem um ponto cego duplo, de 0,5 segundos a cada 17 segundos. E também tem a equipe de patrulha, que pra completar todo o circuito demora meia hora, ativando a sua invisibilidade. O moleque imagina que até que não vai ser tão difícil. Ele primeiro aproveita os 5 segundos pra escapar dos holofotes, e depois pula pra passar por cima da grade. Eu não queria dizer nada não, mas vou te falar, a segurança desse lugar tá meio fraca. Tudo bem que humanos não vão passar, mas e os monstros querendo sair? Como é que ia fazer? Bom, escutando um barulho estranho de cerco, o militar até olha pra trás. Só que quando ele percebe, não tem nada lá. Seu amigo até pergunta o que aconteceu, o que ele viu, mas o cara diz que nada. Talvez só esteja nervoso demais. A sensação que ele sente é que tem alguém atrás dele o tempo todo. Bom, até mesmo se ele olhasse antes do Prota cair no chão, ele não veria. O moleque tava com a invisibilidade ativada, mas o que importa mesmo é que a gente já chegou do outro lado. Agora a situação, na teoria, era pra ficar mais fácil. A infiltração foi bem sucedida. Já na zona contaminada, agora a gente precisa pegar a via principal. A via Canela, porque ele vai andar pra caramba. Mas também não demorou muito tempo pra ele achar um maldito ninho. Lá tá a Piton. E também as flores que ele precisa. O Prota pensa que é melhor colher logo enquanto ela ainda tá dormindo. Só que sabe, isso tá a cara da merda. Eu não queria dizer nada, mas tá a cara do B.O. Quando o moleque vem todo confiante pra botar a mão na plantinha que ele precisa, a maldita Piton já dá aquela regalada no olho. E é nessas horas que o filho chora e a mãe não vê. Parecia que a miserável tava acordada esse tempo todo. O Prota ainda não tinha reparado, mas ele começou a sentir uma sensação muito estranha. Quando ele foi ver, meu amigo, o ataque já tava vindo. A sorte é que ele tinha arte militar, previsão de ataque. Não que isso resolva muita coisa, né? Porque ele ainda vai precisar fugir dessa maldita cobra gigante. Ainda continuando na briga com a Piton, o Prota pulando tenta pegar a maldita planta. E por um milagre divino, ele realmente consegue. Agora, meu amigo, é só conseguir fugir dessa criatura sinistra. E até
que o garoto pulando consegue, pelo menos por enquanto. O monstro começa a olhar pra um lado e pro outro, procurando o garoto. Só que ele, meu amigo, já se escondeu atrás da pedra e a criatura não enxerga. O prota pensa que a velocidade de reação da criatura é menor do que ele esperava. Tem alguma coisa errada nisso aí. Reparando direitinho, ele começa a entender a situação. A safada tá começando a trocar de pele. Provavelmente esse deve ser o motivo. É, prota, você tá certo. Porém, era pra ter aproveitado aquela oportunidade e metido o pé, meu camarada. Agora tá aí, ó. A bendita te achou de novo. O moleque tenta entender como ele foi descoberto. E é aí que pensa no calor corporal. Bom, sair correndo numa área dessa sem rumo, com certeza é suicídio. Desviando de mais um ataque, ele pensa no que vai fazer. Qual solução vai ter que achar? É aí que ele pensa em fazer justamente o caminho contrário. Se a cobra vem pra um lado, ele vai pro outro. O problema é que ela também não é tão idiota assim, não é? O prota pode até se esconder, mas ela é grande o suficiente pra achar. E ainda tem o problema do calor corporal. Tudo bem, até que os becos limitam a movimentação dela. E isso, querendo ou não, deixa o prota um pouco mais confortável, porém nem tanto. A criatura ainda é grande e aguenta porrada, então pra ela bater e derrubar essa parede dos segundos. Porém, o garoto não se importa. Ele diz que agora vai começar a acabar com isso logo. A vantagem mudou a seu favor. Enquanto ele fala, a criatura continua batendo, batendo e batendo, até que chega no momento que ela consegue romper aquela parede. O prota diz que tava fugindo até agora porque tinha medo dela. Porém, acabou de surgir a chance que ele precisava para acabar com essa criatura. Sendo assim, o moleque se transforma e parte pra cima da miserável. Eu só não entendo como ele vai conseguir romper a armadura de camadas dela. Ah, o prota diz que ela acabou de trocar de pele. Então as escamas não endureceram. Agora dá pra ele acertar o ponto vital. É aí que, sabendo disso, o moleque acerta direitinho aonde precisava. É óbvio que a criatura começa a gritar de dor. Mas pelo visto não, eu achei que ele tava cravando direto no ponto vital, mas não parece. Foi só em um lugar aleatório. A criatura, obviamente, puta e cheia de dor, tenta abocanhar o prota. Porém, ele escapa de novo. Quer dizer, pela cara que ela tá fazendo, eu acho que o prota tá dentro da boca dela. Mas não por muito tempo. O moleque sai de lá quebrando tudo, quebrando dente, quebrando boca. Mas a coitada meio que fica sem jeito, né? Já tava machucada. Agora sem dente, o prota se sente muito motivado depois disso. Ele derrotou uma piton com pinças de cristal com um único golpe. O sistema dá os parabéns ao garoto. Com isso, a proeficiência da garra subiu mais 5%, chegando a 95% no total. Isso, claro, do nível 1. O prota fica curioso pra saber que efeito ela vai ter quando chegar finalmente no nível 2. Bom, depois de todo esse rolê, o prota volta pro seu destino original, pra um ponto seguro. O moleque pensa que agora ele tem a fórmula, os ingredientes e as técnicas. Desde que ele encontrou a sala de mistura de poções utilizável, se tornou possível preparar o dragão ascendente. O único problema é que as salas todas estão ocupadas. Ninguém tá deixando o prota pegar emprestado. O moleque pensa que assim fica um pouco complicado. Porém, ele vai tentar outra, porque não é possível que ele não vai encontrar uma disponível. Bom, com o cair da noite, o prota percebe que infelizmente esse não foi o resultado. O garoto não conseguiu encontrar sala nenhuma. Pra ser sincero, já é tanta obra que eu nem lembro mais desses laboratórios. Mas o prota diz que o veterano Yang tinha um laboratório particular. Pelo menos foi isso que ele viu nas memórias do cara. E isso acabou subindo na mente dele e ele achou que pronto, ia conseguir os laboratórios também. O prota começa a pensar que talvez ele devesse comprar os próprios equipamentos. Assim não dependeria de sala alguma. O problema é que o conjunto básico custa centenas de milhares ou até milhões. Mas é aí que outra coisa começa a chamar a atenção do prota. Um barulho estranho e diferente. Olhando a placa, ele vê que o nome é Pavilhão Xinchan. O garoto não sabe o motivo específico, porém aquele nome parece bem familiar. Será que ali também é uma farmácia? Bom, é melhor deixar como última opção, porém ele não vai deixar também de perguntar. Quando ele chega lá, ele vê que o atendente é viciado em Free Fire. Só tá falando mata, mata, mata. Ó o crítico, ó o crítico. O prota diz que é um milagre essa loja ainda não ter falido. O garoto nem sequer reparou quando um cliente entrou jogando a bolsa no balcão pra chamar a atenção. O garoto pergunta se tem alguma sala de mistura de poções na farmácia. O atendente pergunta primeiro o porquê que ele quer saber. E o prota já solta que vai pagar 1000 wons pra pegar a sala por 2 horas. O moleque, mesmo impressionado com o dinheiro, pergunta primeiro quem o prota acha que é. Porque ele acha que pode usar a sala só porque pediu. O prota diz que é 2000 pau. E aí, é pegar ou largar? Vai querer o dinheiro não? O moleque, sabendo que 2000 é 2000, diz que tá bom, pode usar. Pra chegar até a sala é só segui-lo. O moleque pensa que ele só vai emprestar a sala, então se ele apagar uma parte da gravação da câmera, ninguém vai ficar sabendo e ele nem embolsa os 2000. Sendo assim, o garoto diz pro prota que ele só tem 2 horas, no máximo 2 horas. Depois disso, é rua, meu parceiro, entendeu? E antes de ir, é claro, deixar tudo limpo exatamente como encontrou. E ó, nem pensa em pedir reembolso se terminar antes. E ó, não quebra nada, pelo amor de Deus. O prota diz que entendeu, agora é pro garoto voltar pro seu lugar. Bom, adentrando, o prota percebe que tem tudo que ele precisa, todas as ferramentas, mais do que o suficiente, na verdade, para preparar o dragão ascendente. Valeu cada centavo dos 2000. Percebendo que a roupa de proteção é rosa, o moleque imagina que a farmacêutica que trabalha ali, no caso, é uma mulher. É aí que ele começa a pensar que o garoto da recepção claramente deixou ele entrar escondido
escondido. Se a farmacêutica voltar e encontrar o Prota ali, com certeza vai dar problema. É melhor ele fazer isso o mais rápido possível. Primeiro, o garoto vai precisar concentrar suas energias e refinar as ervas. E é por isso que ele pega aquela flor que eu esqueci o nome e começa a colocar dentro desse recipiente. Esse recipiente aí não é nada normal. Como ele é meio futurístico e movido a alguma coisa, dá pra perceber que ele é um pouco diferente. Bom, o que importa é que algum tempo depois, o Prota já tá com tudo pronto. Quer dizer, pelo menos partes, né? Agora, basicamente, é só seguir as proporções da fórmula. Depois de misturar tudo, finalmente tá pronto. O dragão ascendente já tá ali na frente do Prota, meu amigo. É só botar a goela abaixo. Pelo menos era isso que eu esperava antes do negócio explodir. O moleque se pergunta se por algum acaso falhou. A explosão fazia parte? Com a poeira baixando, a gente começa a ver o resultado. O Prota percebe que a fórmula solidificou. Aquilo não parece um fracasso. Um frasco de 50 milímetros dá exatamente 4 doses. Primeiro, o garoto vai testar o efeito do dragão ascendente. Ué, mas era só uma, não era não? Ele fez mais? Bom, o garoto comenta que o gosto é horrível, mas pelo menos ele já conseguiu colocar pra dentro. Agora é só esperar o efeito da bomba, meu camarada. O moleque começa a sentir toda a energia daquela poção. E é aí que ele percebe que o verdadeiro efeito do dragão ascendente não é só fornecer essência sanguínea. Ele também mobiliza toda a energia que o corpo ainda não conseguiu absorver, permitindo praticamente uma segunda absorção. Bom, como ainda tinha um certo tempo, o Prota sentou e meditou. Depois de terminar, o moleque fala que só em termos de quantidade de essência sanguínea fornecida, o dragão ascendente é praticamente 20 vezes mais potente do que uma porção comum de essência. Tá bom pra tu? Fora que ele ainda pode otimizar a essência sanguínea como um todo. Isso abre mais espaço pra você crescer com mais essência. O Prota também comenta que não é à toa, né, que essa foi a obra-prima do Mano Wang, o veterano médico sabichão. Querendo ou não, o cara estudou isso por 10 anos. Digamos que se essa fórmula fosse divulgada, toda a força de Huaxia daria um salto gigantesco. O Prota só não faz isso porque ele ainda não é forte o bastante. Se acabar divulgando isso, vai atrair muitos olhares, muitos problemas e infelizmente ele não tem força pra enfrentar. Tomaria um cacete ou morreria. É melhor deixar isso aí pro futuro. Simplesmente do nada, o Prota pensa no pavilhão Xinshan. Ele tá pensando isso porque um dos soldados que ele cremou pertencia à família que era dona daquele pavilhão. Quem deve estar administrando o negócio agora da família provavelmente é a irmã mais nova dele. E segundo as memórias do Prota, ela sempre foi boa nisso. Será que a situação dela ficou tão ruim assim? Pelo visto, esse tal pavilhão que ele tá falando tem algum envolvimento com essa farmácia, porque de alguma forma o Prota quer fazer uma boa ação. E essa boa ação é justamente deixando um frasco pra garota. Chegando até o atendente, o Li Huang diz que já limpou tudo. Agora tá na hora de ir. O garoto fala, calma, não sai assim. Que tal deixar o número dele? Aí, se precisar usar a sala de novo, é só mandar mensagem. O Prota diz que não precisa e pode deixar. Se for necessário mesmo, ele aparece por ali. Bom, deixando o Prota um pouquinho de lado, a gente vê a irmã do soldado que o Prota comentou. A garota pensa que os últimos bens da família foram vendidos. E a pesquisa da nova poção, infelizmente, fracassou. Essa daí é a Gu Qiwan, uma atual presidente do pavilhão Xinshan. A única coisa que a garota consegue pensar, além disso, é que se pelo menos seu irmão tivesse ali, as coisas seriam um pouco diferentes. Isso porque com certeza ele conseguiria ajudar bastante. Só que chegando lá na área da farmácia, ela repara que tem um frasco estranho que ela não deixou ali. Será que o idiota do Shen Fei teve coragem de deixar um estranho entrar? Bom, por enquanto ela vai apenas esquecer e testar pra ver o que acontece. 10 minutos depois, ela já volta desesperada, perguntando pro Shen Fei quem foi que entrou na sala dela. Quem fez aquela mistura ali hoje? O garoto, na hora, tenta se defender, dizendo que foi sem querer. Sem querer não, na verdade ele errou, mas promete que nunca mais faz isso. A garota parte pra cima dele, perguntando onde tá o farmacêutico. Ela precisa falar com ele imediatamente. O garoto responde que o nosso Prota foi embora já faz um tempo, porém ele conseguiu pegar o número dele com muita insistência. Depois de ligar, o garoto percebe que infelizmente não vai conseguir falar com o Prota. O número chamado sempre consta como desligado. A Gu Qiwan fala pro garoto continuar ligando. Não é pra parar de tentar. E se caso ele consiga falar com o Prota, vai ganhar um bônus de 100 mil won. O garoto já ficou feliz da vida depois de ganhar 2 mil. Imagina agora ganhando 100, deixando esse povo de lado e indo até o mercado negro. Acreditem ou não, mas o Prota tá lá vendendo as poções. Ele já tomou uma, deu outra e agora tá usando mais 2 pra fazer dinheiro. O ruim é que a placa que ele colocou descreve exatamente o que a poção faz. Isso é um grande problema? Não, o problema mesmo é porque ninguém acredita no Prota. Tipo, as poções que estão no mercado fazem o dobro da potência sanguínea, não 20 vezes mais. Então ninguém acredita no garoto e fala que ele tá inventando. Só que o próprio Prota admite que se não tivesse precisando de dinheiro pra pagar o tratamento da sua irmã, ele não venderia algo tão valioso. Mas é aí que começa a chegar uns carros bem interessantes no mercado negro. Uma rapaziada com dinheiro, sabe, com a bagaça. Por exemplo, esse tal de Calcum. O Lourinho fala pro Calcum que com certeza tem algo acontecendo naquele local. Tem muita gente reunida. O Cal diz que realmente
Realmente, seria interessante eles passarem lá pra dar uma olhada, pra abrir passagem pro chefe. O lourinho começa a empurrar todo mundo que tá na frente, e o Calcum começa a olhar a placa do Prota. Ele só repara em algo interessante: o preço aumenta a cada compra. Isso não é diferente? Isso porque se o Prota vender uma, só vai ter a outra, né? Aí é claro que ele vai vender mais caro. O garoto diz que aquele dinheiro não faz diferença pra ele, então ele vai testar. Só que antes do garoto experimentar, alguém pergunta se por algum acaso ele é o laranja do dono da barraca. Eles estão combinando pra tentar vender pra alguém. Quem tá falando é esse grandalhão. Isso porque ele já tá no mercado negro há 5 anos e sabe muito bem que aquilo é truque de vendedor 20 vezes mais potente. Ah tá bom. O Calcum pergunta quem o grandão tá chamando de laranja. Ele é o jovem mestre da família Cal, a mesma família que controla a farmácia Minguai. O grandalhão, sentando-lhe o martelo no chão, diz que falar qualquer um fala, então eles podem fazer uma aposta. Se for verdade, ele vai chapar a cabeça no chão e pedir desculpas. Porém, se não for, ele vai destruir a barraca do Prota e ainda vai receber 200 mil por danos morais. Que tal? O Calcum começa a pensar que não faz sentido. Por que ele entraria nessa? A barraca não é dele. Ele simplesmente só não vai vender. Mas é aí que entra o Prota dando um socão na cara do idiota. Que maluco ele pensa que é pra ficar espantando seus clientes? Não satisfeito de dar apenas o soco, o Prota ainda chapa a cabeça dele no chão. Ele diz que se o cara não for comprar, então deve apenas ficar quieto. Será que deu pra entender? O Calcum começa a perguntar se o Prota realmente enfrentou o cara sozinho. Isso tudo só por causa da poção? Bom, por conta de admiração. Ele acaba comprando uma das poções do Prota. E não pagou barato por isso não, viu? Foram 500 mil won. O lourinho, pra não deixar o seu chefe beber primeiro, diz que ele pode testar antes. Porém, o cara não quis nem enrolar e jogou pra dentro. Querendo ou não, ele pagou 500 mil naquela poção. O Prota avisa ele que é melhor se preparar. A poção realmente funciona, mas a dor que ela causa não é algo que qualquer um consegue suportar. Digamos que é truculenta demais. Bom, assim que ela começa a fazer efeito, o moleque já começa a se ajoelhar no chão. Os seguranças começam a perguntar pra ele o que aconteceu. Isso porque se o Calcum, que é o jovem mestre, falecer, nenhum deles vai sair vivo. A família Cal vai passar um por um. O Prota, pegando seu rumo, diz que já avisou. Se o garoto aguentar, ele vai conseguir superar. Pra passar por isso, o Cal se senta e começa a meditar. Ele ativa a arte de temperamento corporal da família Cal. E depois de meia hora, o garoto fica impressionado com o resultado. A sua essência sanguínea passou de 10. Eu achei que o Prota ia embora, mas pelo visto não. Isso porque o Cal diz que vai levar a outra também. E a partir de agora, ele vai comprar todos os estoques do Prota. Porém, o Prota diz que o segundo frasco custa o dobro. É 1 milhão. E ele só vende um por mês. Depois que o Cal paga, todo mundo fica impressionado percebendo que era verdade. Esse tempo todo aquilo não era mentira. Por mais que eles não tivessem combinado. O Cal cobra o grandalhão. Ele diz que tá na hora de cumprir a promessa. É pra se ajoelhar e rebentar-lhe a cabeça no chão. Se redimindo, o cara começa a chorar, falando: jovem mestre Cal, eu tenho olhos, mas não enxerguei o Monte Tai. Eu sou como cego nessa terra. Bom, pegando as suas coisas, o Prota pensa que se ele correr, consegue chegar no hospital antes de fecharem as portas, e assim ele consegue fazer o pagamento. Porém, alguém acaba o chamando pedindo pra esperar. O Calcum até chama o Prota de mestre. Ele diz que quer contratá-lo como farmacêutico particular da família Cal. O Prota pode dizer exatamente quanto quer ganhar, e também pode fazer qualquer exigência. Tudo vai ser pago, meu camarada, dinheiro não é o problema. O Prota diz que tá acostumado a viver livre. Ele não gosta de ficar preso a ninguém. O Cal diz que entende, mas eles podem cooperar. O Prota fornece a fórmula, e eles cuidam da produção. Se por algum acaso o Prota achar que ele não tem autoridade pra negociar, ele pode chamar o seu pai. Ele mesmo negocia. Querendo ou não, ele é o chefe da família Cal. O Prota então começa a pensar nos 5 ingredientes principais da encantadora de vitalidade. Mesmo depois dele se tornar guerreiro, talvez ainda não conseguisse juntar tudo a tempo. Então até que pode ser interessante usar os recursos da família Cal. Falando diretamente com o garoto, o Prota diz que se ele encontrar 5 ingredientes pra ele, talvez ele até possa aceitar o pedido. O Calcum na hora pede pro Prota dizer quais são. O Prota começa a dizer que o primeiro é a lótus de nuvem roxa, depois vem a grama coração de gelo, depois o fruto da folha brilhante, em seguida a vinha bigode de dragão e por último a essência de dragão da terra. O lourinho pergunta como assim essência de dragão da terra? Isso não é especialidade da Feng Zhou, a província vizinha? Depois dele dizer isso, o Cal dá uma porrada nele perguntando se ele se acha muito esperto. Isso porque eu acho que o Prota não sabia dessa informação. Bom, o Calcum diz que consegue providenciar 3 dos 5 itens que ele pediu. Os outros 2 vão demorar um pouco mais. Ele infelizmente vai ter que consultar os canais da família. Ele ouviu dizer que no leilão medicinal do mês que vem haverá uma vinha bigode de dragão. Aliás, eles também devem trocar contatos. Assim que o Calcum tiver alguma notícia, avisa o Prota na hora. O garoto responde que tudo bem. O Calcum fala pro seu funcionário que não é pra dizer nada pra ninguém sobre isso. Ele vai relatar tudo pro velho pessoalmente. Tempo depois, lá no ginásio da academia, a gente vê que os alunos estão testando a sua força. O diretor Lee fala que esse teste é pra definir quem vai ficar com a vaga do exame de guerreiro. Então é pra todo mundo dar tudo de si. E sabe, não precisa nem ele dizer, porque os alunos realmente estão levando isso a sério. Teve um que marcou 312 pontos no murro. Os alunos ficam impressionados, dizendo que ele tem uma força
avassaladora. O que ele anda comendo, hein? O Prota pensa que agora que seu corpo melhorou, se ele der um soco de 1000 quilos, deve ser o suficiente para pegar o primeiro lugar. Mas que isso é exagero. Falando nisso, o instrutor chama por ele e diz que a sua máquina é a número 6. O Prota então vai até a máquina e se prepara para dar o soco. E aí senta-lhe o murro no equipamento. É aí que do meio da plateia, a nossa UFOzinha Lixin começa a se preocupar com o Prota. Isso porque ela viu a tabela do poder do moleque, 48 quilos apenas. O diretor dá um leve sorriso, pensando que de jeito nenhum esse garoto vai passar. Todo mundo também começa a comentar, porque o soco dele foi absurdamente fraco. 48 quilos? Só isso? O Prota começa a falar que tem alguma coisa de errado com aquela máquina. Mesmo que ele tivesse pego leve, não deveria ter marcado apenas 48. Então ele fala isso pro instrutor. Aquela máquina ali tá com defeito, ele quer trocar e quer refazer o teste. Porém, o instrutor avisa que todos os equipamentos foram calibrados da mesma forma. Não tem nenhum problema, então ele só deve sair. Mas sabe, né? O Prota é o Prota. Ele diz que vai provar socando a máquina de novo, assim que se posiciona em frente à outra. O moleque prepara o Megaton. Porém, quando ele ia dar o soco, a sua mão é segurada. O diretor Lee pergunta pro aluno Lin se ele tá achando que o exame é brincadeira, que pode simplesmente socar a máquina várias vezes. É uma vez por pessoa, meu camarada. Uma! O seu nível de essência sanguínea é apenas 0,62. Esse resultado é normal. O Prota então diz pro diretor Lee que seu equipamento realmente não tem problema. Então por que ele tá impedindo de tentar de novo? O diretor fala pro Lin que ele tá desafiando abertamente a regra do exame. E de quebra, ainda tá questionando um professor. Fora que ele nem tá falando que o Prota tá tentando danificar um equipamento da escola. Sabe o que ele tá merecendo pra aprender uma lição? Umas boas porradas. O diretor então vai com tudo pra cima do Prota, indo pegá-lo pelas costas. Porém, o garoto também não é otário, né? Ele se vira na hora. O Lee vem com um chute, porém o Prota sustenta. O problema é que o chute ainda foi forte o suficiente pra jogar o garoto pra trás. O pessoal começa a comentar que o Luyu agora tá muito encrencado. O diretor é um guerreiro aposentado da linha de frente. Ele é meio que velha guarda, sabe? O Prota, mesmo assim, diz pro diretor Lee que se ele conseguir derrotá-lo, vai ganhar uma nova chance de fazer o teste, não vai? Porém, o diretor só diz que o Prota fala demais. O garoto até consegue acertar um soco. Mas o diretor não é burro, né, meu camarada? Não é à toa que ele é o diretor. Só que o Prota também não é nenhum otário. Como um bom lutador de jiu-jitsu, ele já pula prendendo a cabeça. Só que deveria ter fechado o triângulo, né, Prota? O bracinho pra dentro. Mas tá bom, pelo menos fechou direito. Isso já é o suficiente pra tentar jogar no chão. Porém, velha guarda ainda é velha guarda. É muita experiência, meu camarada. O diretor sai ainda bica o Prota. Depois disso, ele acaba se afastando. O diretor começa a se perguntar se o Prota realmente consegue usar movimentos como aquele. Isso até que foi um pouco impressionante. Porém, olhando pro lado, pro outro, ele pergunta: cadê o garoto? É aí que o Prota já tá nas costas. Ele tava quase usando sua habilidade pra dar uma porrada. Porém, ele pensa que é melhor não. Se ele usar a garra afiada, pode acabar eliminando o professor. Se isso acontecer, ele nunca mais faz exame nenhum. Então ele vai poupar o velhote dessa vez. Vai ter que resolver no punho. Só que sabe, Prota, por mais que o velho esteja aposentado, ele ainda é bem arisco. Por isso ele acaba conseguindo virar na hora, pegar o braço do Prota e chapuletar o moleque no chão. O diretor diz que o garoto perdeu e o resultado do exame continua o mesmo. Saindo, ele diz pro Prota nem pensar em usar truques sujos pra passar no exame. Não enquanto ele estiver no comando. A Lixin se aproxima do Prota dizendo que ele tá sangrando. Não é melhor ir pra enfermaria? Porém, o Prota diz que tá bem. Ele só precisa refazer esse teste. De um jeito ou de outro, ele precisa conseguir essa vaga no exame de guerreiro. Apesar de ter perdido, foi bom ele ter disputado com o diretor. A diferença de força entre eles não parece tão grande. Pelo menos é assim que o Prota pensa. O garoto diz que assim que ficar mais forte, vai conseguir vencê-lo. E o único jeito de ficar mais forte, é claro, indo lá pro crematório número 1. O Prota já tá todo equipado e preparado pro serviço. O diretor ainda tá na sua mente, o garoto confessa. Querendo ou não, ele acabou apanhando. Porém, da próxima vez, o garoto não quer apenas vencer. Ele vai usar somente artes marciais e fazer o velho admitir a derrota. Só que, de repente, tirando o Prota dos seus pensamentos, ele escuta uma voz familiar. É o Capitão Shen. É claro que o Prota pergunta o que o capitão tá fazendo ali. O Shenzhen diz que esse mês, o crematório recebeu 4 vezes mais corpos da linha de frente do que no mês passado. E foi por isso que o quartel-general enviou seu esquadrão pra ficar ali de olho, só pra garantir que não aconteça nada, sabe? Mas e esses ferimentos? Da onde veio? O Prota diz que só tava treinando com seu professor. Hoje ele aprendeu alguns golpes novos, sabe? Bom, mas trocando um pouco de assunto, tem muitos corpos essa noite. Será que ele pode assumir alguns? O capitão diz que cuidar de 4 já é muito pro Prota, ainda mais porque ele tá ferido. Porém, o Prota diz que tá precisando de dinheiro pra cuidar do tratamento da sua irmã. Ele precisa de mais pra ganhar mais dinheiro. O capitão diz que tudo bem. Ainda restam 8 corpos. Será que ele dá conta?
O Prota diz que claro, meu camarada, joga pro pai que o pai domina. Saindo, o Shenzhen diz que tudo bem. Se acontecer alguma coisa, o garoto deve pedir ajuda imediatamente. Já partindo pra sua sala, o Prota pensa que essa noite ele precisa encontrar um veterano que também tenha dominado a arte militar. Com isso em mente, ele vai até o seu setor e fecha as portas. Agora só fica ele e os corpos. Dando uma olhada no primeiro, o Prota pensa que pelo porte físico, esse sujeito não parece um combatente. Então esse aqui não vai prestar muito não. Porém, quando olha o próximo, as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes. E dando uma olhada no braço, o Prota percebe que esse é um soldado da Brigada de Operações Especiais. Esses aí são a elite da elite, queimando o corpo. O Prota primeiro pede perdão ao veterano, como ele sempre faz. E junto a isso, a habilidade de devorar a alma já começa a agir. O Prota já começa a prestar atenção nas memórias do combatente. Às vezes que ele treinou, às vezes que ele lutou contra as criaturas, e até mesmo quando ficou cercado. O sisteminha diz que o Prota vai ter 3 opções de habilidade: a arte militar, a insígnia ensanguentada e a cooperação tática. Como o garoto quer evoluir exatamente uma habilidade, ele clica em artes militares. Aí o sistema avisa que finalmente a habilidade foi pro nível 4. O aprimoramento físico foi em 50% e ainda teve táticas adicionais, como a força penetrante e o soco explosivo. O sistema devorador de almas também aprimorou. O anfitrião agora consegue realizar a devoração apenas através de toques físicos. O tempo de recarga continua, ainda é de 12 horas. Porém, o Prota fica feliz da vida, ele nem sabia que o sistema podia aprimorar. Depois disso, o sistema começa a mostrar que a arte militar intermediária chegou no nível 4, como ele já tinha dito. Porém, ele começa a descrever tudo o que evoluiu. Não dá pra eu falar tudo porque senão a gente vai ficar aqui o resto da obra inteira. Mas o que importa é que a arte militar evoluiu pro nível 4 e a garra afiada continua no nível 1, porém melhorou um pouquinho ainda. O Prota, feliz da vida, diz que pelo visto depois do trabalho ele vai ter ainda mais trabalho. Depois de sair do seu turno, o garoto foi fazer o de sempre: treinar e treinar e treinar. Ele fez isso até amanhecer. Pelo menos o garoto entendeu que a força do soco explosivo vem diretamente da cintura e do abdômen. Ele não precisa fazer um movimento amplo. Porém, como não entendeu tudo totalmente, o garoto insiste em continuar treinando. Ele dá mais um socão no saco de pancada. E mais um, mais um, e mais um, e mais um. Só que por mais que ele faça várias repetições, o garoto sabe que tem alguma coisa estranha. Tem algo de errado. É aí que o Capitão Shen aparece e pergunta se ele ficou treinando a noite inteira, mesmo depois do turno. O Prota diz que sim, ele ficou. O Capitão diz que certo. Porém, ele quer que o Prota dê um soco nele, só pra ele conferir como é que o Prota tá gerando força. Dizendo que tudo bem, o moleque se prepara. E já vem com o botadão. Só que, claro, o Capitão também não é burro de ficar tomando soco à toa. O moleque, sem nem perceber, foi jogado pro lado. O Capitão diz que a origem da força tá correta. Só que o soco do Prota afunda antes de desferir o soco. Esse movimento entrega a direção do ataque. A força do soco explosivo vai diretamente da cintura até o cotovelo. O ombro serve mais para transmitir o movimento. Então o Prota deve tentar relaxar por completo e usar somente a rotação da cintura e do abdômen. O garoto diz que tudo bem. Ele vai tentar. E é aí que, dando mais um soco no saco, ele percebe a total diferença. Feliz da vida, ele começa a rir e dizer que então é assim que faz. O Capitão, vendo o resultado, pergunta há quanto tempo o Prota tá praticando esse golpe. E o Prota diz que, bem, ele começou ontem à noite. O Shenzhen começa a pensar que em uma noite, ele não só aprendeu o soco explosivo, como também já consegue gerar força penetrante suficiente para fazer um belo de um estrago. Será que esse garoto realmente é um gênio? Bom, de volta à academia Quinteng, o placar em frente à escola tá lá, grandão. E adivinhem, botaram o nome de todos os alunos, inclusive o Prota. É claro que com um valor tão baixo, todo mundo começa a debochar do garoto. O segundo lugar também não tá excelente também não, tá? Tipo assim, eu acho que eles não botaram o primeiro lugar, mas essa daí é a lista dos últimos, os últimos colocados da escola. Apesar de tá todo mundo debochando, o garoto chega dando suas passadas firmes. Ele passa com aquela marra, deixando todo mundo encarar e não liga. Isso porque ele tá indo direto pra diretoria de assuntos acadêmicos. E no momento que ele tá chegando, alguém tá saindo. É o diretor, que até pergunta o que o Prota tá fazendo ali. E o Prota diz que veio solicitar um novo teste no exame físico. Porém, o diretor diz que a nota já tá registrada. E quando isso acontece, ela se torna definitiva. Não importa o que ele faça, não vai mudar aquela nota. Porém, é aí que alguém chega perguntando o motivo do Prota não tá na aula. O que tá acontecendo? A gente vê que, na verdade, quem tá falando isso é o diretor. O real diretor. Eu acho que o outro diretor é apenas o vice. Eu vou chamar ele de vice pra gente não ficar confundindo. O Prota cumprimenta o diretor e diz que seu nome é Lin Yu, um aluno do 3º ano. Ele gostaria de contestar a nota do teste físico de ontem. O diretor diz que sabe quem é o aluno Lin. O problema é que o tipo sanguíneo dele é 0,62. Um soco de 48 quilos é normal. Com base em que ele tá tentando contestar? O Prota fala logo que é com base no artigo 32 do regulamento escolar. Caso o aluno conteste um ensino ou uma avaliação, ele poderá solicitar um duelo público com o avaliador. E é por isso que ele
deseja um duelo direto com o diretor Lee. O diretor começa a rir, falando que o garoto realmente é corajoso. Porém, o Lee fala pro diretor que já derrotou o garoto ontem. O Prota então fala pro vice que se ele já derrotou ontem, qual é o problema de fazer de novo hoje? Ou será que ele tá com medo de perder? O diretor tenta acalmar a situação, dizendo que o garoto é igualzinho ele quando mais novo. Para se tornar um guerreiro, é preciso ter esse tipo de coragem e determinação. Se por algum acaso o garoto vencer hoje, ele mesmo o aprovará. Bom, indo direto pro ginásio, meu camarada. Toda a escola ficou sabendo disso. Os alunos mal podem acreditar que o Lin Yu fez isso. Ele é maluco da cabeça? Bom, se ele é maluco ou não, infelizmente nem todo mundo sabe, mas eu posso confirmar pra vocês. É doidinho, doidinho. Isso aí é 22 de maluco purinho, meu amigo. Bom, o Lee diz que vai acabar com essa doideira dele hoje. Ontem ele deu uma lição, mas pelo visto não entrou na cabeça do Prota. Mas vindo com o chutão, ele diz que dessa vez vai entrar. O Prota pensa, miserável, já veio com um golpe fatal? Sendo assim, ele também não vai pegar leve. Assim que defende o chute, o Prota já vem com um contra-ataque. Porém, o vice ainda é bom de porrada. Ele tenta chapuletar o garoto no chão de novo. Só que calma, jovem gafanhoto. Dessa vez, o nosso garoto já tá mais ligado. Ele conseguiu apoiar e agarrar o braço do vice-diretor. E logo veio com uma joelhada, mas o velhinho na hora saiu. O vice fica pensando se o moleque realmente conseguiu anular o seu golpe. Ontem ele não tava tão arisco assim. Diretor, é melhor o senhor prestar mais atenção, porque lá vem o Prota com mais um. O idiota não me escutou e acabou tomando um socão. E dessa vez foi justo com a habilidade de penetração que o Prota tinha aprendido antes. O velho é lançado pra trás e mal consegue se erguer. Puto da vida, ele começa a dizer em alto bom tom que não pode perder. Mas já é tarde demais. O Prota já tá nas costas dele. O garoto diz que se ele estivesse no campo de batalha real, o velhinho já estaria morto. Então não tem outra, meu camarada. É só se render. Os alunos começam a comentar que não é possível que o Prota venceu. O Lin Yu foi o campeão. E pior, dessa vez ele não usou truque nem nada. Não usou aquelas garras estranhas. Muito menos ficou invisível. Foi apenas com o próprio punho. O Lee começa a pensar que isso é impossível. Como um aluno pode ter melhorado tanto assim de um dia pro outro? Mas o Prota tá mais preocupado com o diretor. Ele pergunta se agora realmente pode fazer o teste. O diretor diz que vai lá, meu camarada. Pode fazer o seu teste. E dessa vez eu mesmo verifiquei a máquina. Não tem problema algum com ela. O diretor começa a refletir que não importa o quanto ele pense, a essência sanguínea desse moleque não pode ser 0,62. Bom, mas vamos prestar mais atenção no Prota, que agora já tá de frente pra máquina. Ele se prepara pra dar mais uma vez o seu Hadouken e acerta aquela máquina com toda a força possível. Assim que o resultado aparece, o garoto começa a ficar feliz. Na verdade, os alunos até ficam admirados. O Lee fica assustado e o diretor fica incrédulo. Como é que esse maldito marcou 20.155 quilos? Isso porque o Prota antes estava querendo marcar só 1.000, hein? Eu acho que alguém conseguiu deixar ele irritado. Nesse mesmo momento, só que lá no edifício da Associação de Artes Marciais, tá um maldito meditando, porém eu não consigo falar o nome desse infeliz. Entendam que ele é o presidente da associação. Agora o nome dele, meu amigo, chama de Zhang. Nome complicado da gota. Outra coisa importante é que ele tá no auge do nível 5. Do nada, o Capitão Shen entra na sala gritando pelo presidente. Ele diz que tem algo importante a relatar. O presidente fala que o Shen não é tão afobado assim. Pra ele tá entrando nessa urgência toda porque algo aconteceu. O que foi? O Capitão Shen então pede pra ele dar uma olhada naquele vídeo. Esse estudante se chama Lin Yu e é aquele mesmo que ele tinha relatado da outra vez. A essência sanguínea dele era de apenas 0,62. Porém, mesmo assim, o seu poder de combate é surpreendente. O presidente vê que o poder de combate do garoto é 20.000, meu camarada. O presidente começa a perguntar como assim? Uma essência sanguínea de 0,62, mas um poder de combate de 20.000? Será que eles têm certeza que essa máquina não tá quebrada? Porém, o capitão diz que não. O próprio diretor verificou a máquina pessoalmente. E se reparar no começo do vídeo, ele ainda bate sozinho no guerreiro aposentado da linha de frente. O presidente fala que cada movimento desse garoto carrega o espírito e o vigor de um verdadeiro artista marcial. Dominar o punho militar a esse nível com 18 anos? Gênios assim podem ser contados no dedo. Como é que esse moleque conseguiu passar despercebido até agora? Como é que ninguém viu ou enxergou o seu potencial antes? O capitão diz que o garoto praticou o golpe que fez no vídeo durante apenas uma noite, já tá dominando desse jeito. Juntando isso ao que ele tem observado durante os dias, ele tem a certeza que esse moleque só pode ser um prodígio. O presidente começa a pensar que cultivar significa forçar o seu corpo ao limite e desenvolver cada vez mais o seu potencial. Mas ainda assim, existem certas pessoas especiais cuja taxa de conversão de energia corporal é muito acima de uma pessoa comum. Com o mesmo método de cultivo, uma pessoa normal conseguiria aumentar sua essência sanguínea em 0,01%, mas essas pessoas incomuns conseguem aumentar um ponto inteiro por vez. A essência sanguínea delas não só cresce absurdamente rápido, como os seus poderes sobrenaturais também são extraordinários. Pessoas assim só aparecem uma em cada 1.000. Vocês estão entendendo? É difícil demais de achar. Todas essas são chamadas de prodígios. Eu achei que os caras iam meter um nome mais, sei lá, brabo, né? Chamar mais atenção, mas não, meteu o prodígiozinho mesmo. Bom, o diretor comenta que por mais que o Prota tenha essência sanguínea muito baixa, o seu poder de combate já alcançou os guerreiros de nível 3. A cidade deles tirou a sorte grande com esse garoto. Isso porque ele é o prodígio entre os prodígios. Rindo pra
pra caramba, o presidente continua falando que nem imaginava que algo assim poderia acontecer. Pelo visto, realmente hoje ele acordou com o cu virado pra lua. Isso tudo é porque o país dá uma enorme importância ao cultivo da geração mais jovem. Se o Lin Wu receber os recursos certos, o garoto vai se tornar extraordinário. Mas não só isso. Isso também vai beneficiar o presidente. E a gente nem tá falando de uma certa promoção, mas sim os recursos para ele também cultivar. E assim romper o auge do nível 5 e entrar talvez já direto no auge do nível 6. E assim que ele alcançar o nível 6, vai poder voltar pra linha de frente. Pois é, o maluco da cabeça tá fazendo isso tudo só pra poder voltar pra linha de frente. Enquanto pega o telefone pra dar a notícia pros seus superiores, ele manda o capitão tirar todo o vídeo do Lin Wu da internet. A identidade do novo prodígio deve ser protegida. Bom, enquanto isso, lá na casa dos pais do Prota, tá todo mundo relaxando. Quer dizer, a mãe tá na cozinha e o velho tá deitado pedindo ajuda do Prota. O garoto até tenta dizer que já pagou todas as contas hospitalares da irmã. O pai não precisa trabalhar tanto assim, muito menos a mãe dele. Porém, o pai avisa que ainda aguenta o tranco por mais um tempo. Ele não precisa se preocupar, na verdade. Deve focar apenas nos seus estudos. Mas é aí que, de repente, a campainha toca. O Prota vai atender, chegando lá, pergunta quem é. O doidinho diz que se chama Kong. E é um prazer conhecer o aluno Lin Wu. Será que eles podem conversar por um momento? Pra ser mais exato, esse aí é o líder do corpo do leão louco. Ele tá no auge do nível 4. Mas é aí que, de repente, alguém fala hora a hora pro Kuang. Pelo visto, ele nem chegou a chegar perto da porta. E mesmo assim já chegou atrasado. Quem tá falando isso é o Wu Tian, líder do Salão Supremo, que tá no nível 5. Ele tá acompanhado do seu auxiliar, que se chama Son Shai. Esse maluco também é brabo, tanto quanto o líder. Quer dizer, o líder é bem mais. Mas pra vocês terem noção, o valor de sangue desse garoto é de 1000. 1000, rapaziada. O do Prota era 0,62. O do maluco é simplesmente 1000. O Prota repara que essa rapaziada tá chegando usando uma certa habilidade. A técnica de passos que só artistas marciais de alto nível conseguem usar. Isso porque ele não chegou a escutar ninguém, muito menos sentiu os caras chegando. O Kuang fala pro líder Wu que ele chegou primeiro. Então quem chega primeiro é servido primeiro. Ele nem terminou de conversar com o aluno e ele já tá chegando assim. Porém, o babaca do Wu começa a perguntar o que os leões loucos têm a oferecer pro garoto. Dinheiro, técnica de cultivo, recursos. A riqueza deles mal dá pros membros. Enfim, falando com o Prota, ele pergunta se realmente aquele é o garoto que ficou famoso na internet. Será que eles podem entrar pra conversar? Porém, o Prota diz que não sabe de que novato ele tá falando. De repente, algum retardado dá um soco na parede do Prota. É o idiota do Sunshine. Ele pergunta se o Prota não ouviu. Primeiro eles devem entrar pra conversar. Mesmo o Prota ficando puto com a situação, o seu pai entra na frente perguntando o que todos eles querem. O mano Kuang, que é o mais de boa e o mais tranquilo, se identifica de novo pro pai do Prota e diz que quer tornar o filho dele um membro honorário dos Leões Loucos. Eles vão oferecer as técnicas de punho de nível terra, vários cursos de treinamento também e um subsídio mensal de 500 mil, além de vários pedidos que o Prota tiver, como explorar ruínas, ervas medicinais, enfim, são várias possibilidades. O Prota começa a pensar que conseguir ervas medicinais assim não é nada ruim. Porém, sentadão largado no sofá, o Wu pergunta como é que o Kuang tem coragem de fazer uma oferta tão medíocre. Ele diz que paga o dobro da oferta se o garoto se juntar a eles. O Prota não gosta muito da ideia, porque afinal de contas, o maldito primeiro destruiu a sua parede e tá chegando cheio de arrogância. A atitude desse tal Wu não é nada boa. Inclusive, o Wu fala que primeiro, antes do Prota entrar, terá que fazer um teste de força. Vai ter que aguentar 3 minutos de porradaria com o Sunshine. O Sunshine, por sinal, também é um prodígio que despertou há meio ano. O Prota, que não gostou nem um pouco dessa história, diz que se recusa a entrar no Salão Supremo. O Wu então se levanta, perguntando se ele realmente tá recusando. Não é possível que ele tá sem coragem pra lutar. Ele tá se escondendo como se fosse um covarde, é isso mesmo? Porém, o Prota só fala pra ele pagar a porta e a parede que quebrou. Depois disso, pode sumir da sua casa. O Wu então saindo, fala que o Prota late muito, mas não morde. É um inútil. Isso tudo foi apenas uma perca de tempo. O Sunshine, abusado pra caramba, chama o Prota de covarde e ainda dá uma cotovelada no pai dele. O velhote, é claro, não aguentando aquela porrada, cai no chão. E isso acaba deixando alguém furioso. O Prota entra na frente do idiota, perguntando se ele realmente encostou no seu pai. Será que ele realmente tá querendo morrer? O Sunshine então percebe que o Prota é muito rápido. E pior, que ele tá vindo com um soco na sua direção. Porém, lembrando que o Prota é só um novato, ele também joga um porradão pra acertar no Prota. O moleque então, sendo mais malaca, trava o soco dele e desvia. E vem com uma chapuletada direto na barriga, estoporando o Sunshine na parede. O Wu, que tá de longe, percebe que a técnica do garoto já tá no estágio perfeito. Mas como? Enquanto isso, o Kuang fica rindo, percebendo que encontrou ouro. O Prota vai ser o candidato perfeito para aprender o punho quebra-labarda, que é a habilidade secreta da sua família. Só que enquanto todo mundo imagina várias coisas do moleque, ele tá mais preocupado com seu pai. Ele corre perguntando se o coroa tá bem. E o seu velho diz que sim, ele ainda tem uma certa vitalidade. Porém, a mãe dele chegando diz que não. A coluna do seu pai já tava ruim. Agora então deve estar terrível. O Wu começa a dizer que o Prota é surpreendentemente implacável para a idade dele. Mas ele realmente vai voltar seus próprios punhos pro seu povo, pros seus aliados? O Wu também começa a pensar que o Prota tá com um membro do Salão Supremo. E isso em público. Sendo um prodígio
ou não, ele não pode permitir que isso passe batido. Porém, o Kwang interrompe, mandando ele parar com essa pouca vergonha. O Wu não tinha pedido pra ver a força do garoto? Então, agora vai reclamar? Tá mudando de assunto só porque perdeu e foi recusado? Não ligando. O Wu diz que vai dar a última chance pro Prota, ou ele se junta ao Salão Supremo, ou então o Wu vai passar o sarrafo em tudo. Porém, o Prota diz que a resposta dele continua a mesma. Ainda não. Esquentadinho e revoltado, o Wu começa a exalar a sua aura. Porém, é aí que alguém chega mandando ele parar com esses truques baratos. É o presidente da associação, dizendo que nesse país tem leis. Ninguém tem o direito de forçar um aprendiz a fazer algo. O Wu, surpreendido, pergunta o que o velho Zhang tá fazendo ali. A notícia de um novo prodígio já se espalhou. Facções de todo o país, de todo lugar, vão vir atrás do garoto. Fora que o velho Zhang sabe muito bem quantos prodígios da associação já sumiram ou morreram. Isso desde o ano passado. Então ele também vai tentar roubar mais um. Vai desperdiçar a vida de mais um deles. Opa, escutando isso, o Prota pensa, calma aí, dessa informação eu não sabia. A sua irmã entrou em coma justamente no ano passado. Será que ela foi atacada? Bom, o Kwang diz pro comandante Wu não se preocupar. O Liu Wu terá milhões de opções. E se ele se juntar ao corpo do Leão Louco, o próprio Kwang o protegerá. Porém, o Wu, ainda revoltado, diz pro Kwang sair da frente. Isso não é da conta dele. O presidente, interrompendo, diz que todos deixaram claro o que pensam. É melhor o Wu ir embora. Porém, o Wu pergunta se o presidente Zhang realmente tá do lado deles. Porém, o Zhang, sem paciência, pergunta se ele realmente tá querendo testá-lo. Será que tá difícil de entender? Tu vai embora ou vai querer tomar uma surra? Bom, é aí que o Wu peida na farofa e realmente recua. Realmente, ambos estão no mesmo nível. Os dois no nível 5. Porém, a diferença do nível 5 pro auge do nível 5, meu camarada, é muito chão. O Wu sabe que tem que pisar em ovos ou então vai tomar um piau. É por isso que ele recua. Recua reclamando, porém recua. Do nada, o comandante Shen aparece pedindo desculpa pela demora. Porém, o Prota pergunta da onde é que ele saiu. O Shen diz que entrou pelas portas do fundo. Infelizmente, ele estava tentando estacionar, mas pensa num cantinho difícil para arrumar uma vaga. Foi por isso que ele demorou. O Kwang, falando com o presidente, diz que não esperava que ele viesse pessoalmente. Porém, o presidente diz que ele chegou bem rápido, não é? Será que o Kwang tá tentando recrutar o garoto antes dele? Porém, o Kwang diz que não, calma aí. Jamais eu disse isso. Ele tá querendo apenas que o Prota se torne membro honorário. Isso não atrapalharia nenhum dos dois. O presidente Zhang diz que então é muito bom saber que os dois estão em sintonia. Bom, o comandante Zen finalmente apresenta o presidente Zhang pro Prota. Ele diz que aquele ali é o presidente da Associação de Artes Marciais. Ele veio aqui especialmente para conhecer o garoto. O Prota diz que é uma honra conhecer o camarada presidente. O presidente, também muito humilde, diz que ouviu falar bastante no Prota. E sinceramente, a Associação de Artes Marciais tá precisando de mais talento como o dele. O que ele disse ao comandante Wu antes de sair da sala não era um blefe. É aí que o presidente simplesmente estala os dedos. E uma galera começa a entrar na sala cheia de coisas. O Zhang então pede para que o Prota aceite aqueles presentes, como sinal de sinceridade. Só que eu não sei vocês, rapaziada. Só que eu não sei vocês, minha tropa. Mas o cara querer me oferecer presente, querendo minha lealdade, é como se minha lealdade fosse comprada. Eu, sinceramente, no lugar do Prota, ia ficar um pouco desconfiado, sabe? Eu ia aceitar, é claro. De graça, né? Mas com certeza ia ficar bem desconfiado. Lealdade não tem preço não, meu camarada. Bom, o presidente também fala que aproveitou e acelerou o processo pro Prota se tornar logo um guerreiro. E melhor, ele conseguiu logo uma insígnia de nível 3. E claro, juntamente com todas as vantagens de um guerreiro de terceira classe. Agora, oficialmente o Prota tá sendo convidado a se juntar à associação. Mas e aí? O moleque aceita? O Prota pensa que a sua irmã entrou em coma quando tava no caminho de obter o certificado da associação. Só que esse crachá chegou um ano atrasado na sua família. Fora que a incompetência da associação tem uma certa parte na culpa por ela ainda tá em coma. O real problema é que o Capitão Shen respeita esse cara. Então provavelmente ele também deve ser confiável. Bom, o Prota vai dar uma chance, pegando a insígnia. Ele então agradece o presidente, mas diz que tem uma pergunta. Será que ele pode perguntar? É claro que o presidente diz que com certeza. O Prota então diz que quer saber o que realmente aconteceu com a sua irmã, a Lin Si, a prodígio que alcançou a marca de 10.000 de vitalidade. Isso aconteceu ano passado. Vixe, é aí que a gente percebe que os dois provavelmente não sabiam que o Prota era irmão dela. Pela cara dos dois, realmente não. Fizeram o dever de casa, mas pelo visto não fizeram direito. Agora, a única forma deles dois conseguirem reverter isso é vocês comentando bastante, pedindo continuação. E claro, deixando o like pra dar aquela moral. É isso, minha rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E por favor, se gostou, curte, meu camarada, pro YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo. E caso queira saber o nome da obra, é Me Tornei um Deus Devorando Almas do Purgatório. É só procurar lá na Blade Toons. Dito isso, fui!